Muito boa noite a todos vocês. Vai começar mais um episódio desse podcast, que é o Calil com Farra. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E vamos lá. Antes da gente começar, quero deixar alguns recadinhos para vocês. E o primeiro deles é: muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo a minha música. Muito obrigado por vocês estarem lá nas plataformas digitais e comentando e me mandando mensagem. Muito obrigado. O feedback de vocês sempre é muito importante. Assim como o feedback de vocês é muito importante para esse podcast. Então, se vocês estão gostando, vocês comentem. Se vocês não estão gostando, também podem comentar. Mandem pra gente lá no nosso Instagram, que é o @calilcomfarra. Sigam a gente lá. Comentem as nossas postagens com aquilo que vocês acham que a gente pode falar, o que a gente vai falar. A gente gostaria também que vocês nos apoiassem aqui no canal. Nosso canal está crescendo cada vez mais. E é muito importante que vocês se inscrevam, porque isso vai mostrar para o YouTube que nós somos um canal relevante e vai entregar o nosso conteúdo para mais gente, não é mesmo? É isso aí. E hoje, para começar o nosso bate-papo, depois do merchan do Farra, a gente queria apresentar um amigo de longa data, convidado especial que vocês vão adorar, que é o meu amigo Robson Moreira Couto. O Robson, ele é marido da Andréia, ele é pai da Carol, pai do Caio, ele é bacharel em Direito, ele já foi bancário, já foi secretário de Finanças, é pastor, é mestre em Teologia, entre outras coisas. É autor de um livro, Tudo Muda Quando Temos um Encontro com Deus, do pastor Robson Couto. Robin, boa noite. Um prazer ter você aqui. Hoje vai ser uma noite encantadora e de grandes surpresas. Legal, obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Farra. Boa noite. A quem estou tendo prazer e alegria de conhecer agora. Eu já também. Gostei do nome, é super sugestivo. Eu acho que nós vamos fazer uma farra aqui Pois hoje é, talvez. Alegria estar junto aqui com vocês, um privilégio, uma honra, parabenizar vocês aí pelo podcast. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto, e a verdade que você falou, está crescendo e é top, é muito jóia, as pessoas que têm vindo, os assuntos que têm sido abordados aqui, enfim, eu estou feliz demais, eu espero que essa audiência não caia depois que eu estiver aqui. Não, daqui é só para cima agora. Ao contrário, Eu espero Robin, que- eu acho que é muito agradável. E para já começando assim, eu queria te perguntar o seguinte: que influência as suas origens teve na sua vida espiritual, na sua vida hoje como pastor? Lembrando lá do Robson, lá criança que nasceu na igreja. Legal. Bom, Ricardo, a gente pode falar de tempo que a gente, na verdade, a nossa amizade está chegando 40 anos aí, né? E isso é complicado porque a gente acaba denunciando a idade, na verdade, né? Mas eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, trouxe esse livreto para você e a hora que eu fui escrever uma dedicatória para você, eu lembrei disso, né? Que há quase 40 anos que a gente é amigo, desfruta dessa amizade. E a minha história na igreja, ela remonta aos meus bisavós. Então, os meus bisavós já eram da igreja, né, eles se converteram e começaram a caminhar na religião evangélica, protestante, né, eram os protestantes lá atrás. Depois recebeu uma denominação de crente, depois evangélico, e hoje é gospel, né? A moçada mais nova hoje fala gospel, né? Mas na origem são os protestantes. Então a minha bisavó por parte da minha mãe, a Virgínia, minha bisavó Virgínia, depois a minha avó, depois a família do meu pai também, depois os meus pais, e eu já sou, portanto, a quarta, né? Como é que é? A quarta geração na igreja. Meus filhos já são a quinta geração. Então, desde sempre, né? Eu costumo dizer, eu só não nasci na igreja porque meu pai foi para o hospital, né? Mas eu quase nasci na igreja, né? Então, nasceu na igreja? Não, nasci no hospital. Mas depois que teve alta, eu já fui para a igreja, né? Então, desde pequenininho, desde sempre na igreja, caminhando nessa fé cristã. Robin, me lembro muito bem que você era bancário, né? E chegou, acho que a gerente geral da agência do HSBC, não sei se regional, né? Eu lembro, Farra, que uma vez eu estava apertado pra caramba, eu fui lá, o Robinho me deu um cheque especial, me deu um empréstimo e me tirou
daquele O sufoco, gerente né? mandava alguma coisinha naquela época, hoje não manda mais nada. Fala um pouco dessa carreira sua, não só aqui como fora de Barretos, no eu banco. fui bancário por 20 e poucos anos, né? Eu comecei no Banco Nacional lá atrás, em 1987. Antes do Banco Nacional, na verdade, eu trabalho desde os 13, né? Já com registro em carteira, inclusive, né? Eu fui registrado, tinha 13 para 14 anos. Fiquei uma época, né, trabalhando como adolescente, aquele negócio todo. E entrei no banco depois com 20 anos. E aí, quase 20, né? E aí fiz uma carreira no banco por muitos anos. Comecei no Banco Nacional, o antigo Banco do Sena. Nacional era conhecido como Banco do Sena, né, Fá? Você lembra? Você talvez é menino, não ia lá nos domingos da manhã, não sou né, menino, Fá? não. Lá. Tenho. Denuncia a minha idade. Aquele bonezinho do Sena, azulzinho, né? Que a Sim. assinatura dele é amarelinha do lado. Lembra, Ricardo, disso? Azul e branco. Azul e branco. Lembro Era o até logo onde do era o Nacional Banco em branco. Nacional, né? Descendo, Ali na 18, né? Do exatamente, lado descendo a direito. 18 ali do lado direito, do lado, Isso. descendo o Bradesco um pouquinho ali, né, entre a 19 e a 17. Comecei lá como, né, escriturário, como começava a maioria dos meninos. Mas as coisas aconteceram muito rápido, talvez por conta da experiência que eu tive antes de banco, né? Como eu comecei a trabalhar muito cedo, e quando eu cheguei para trabalhar no banco, e naquela época o bancário, escriturário e caixa era 6 horas só. E eu tinha que entrar às 11 e ir embora às 4. Eu lembro, cara, eu tinha vergonha de falar que eu entrava às 11, porque era muito tarde. Eu pensava, que eu vou ficar fazendo das 8 às 11? Né? É muito tarde esse negócio. Eu aprontava, naquela época a gente tinha que trabalhar de camisinha de manga comprida, social e tal. Eu saía de casa às 15 para as 8, Farra. E já descia para a praça. Parava o carro ali na 18, naquela época ali era o estacionamento, não tinha zona azul, não existia isso. Né? A gente parava ali, um fusquinha, e eu ficava esperando dar 11 horas sentado ali na praça, conversando com alguém, outro. Tá. Um dia o gerente do banco, meu gerente administrativo, o Jefferson, passou e falou, cara, o que você está fazendo aí? Ah, estou esperando abrir. Pô, mas é 8h30, velho. Ah, não tem importância, eu vou esperar abrir o banco. Ele falou, então vamos comigo no Banco do Brasil levar o malote. A gente foi no Banco do Brasil e falou, cara, você não pode entrar, mas entra aqui. Um mês de banco, eu já estava entrando, eu entrava antes do horário, antes das 11, ajudava a tesoureira, a Beth, fechar a tesouraria do dia anterior, porque naquela época era sempre o dia seguinte. E a hora que dava as 11, eu começava a trabalhar e fiz isso 3 meses. Depois eu virei caixa com 3 meses. E aí eu virei tesoureiro do banco, eu tinha 7 para 8 meses de banco. Aí eu já era titulado, já trabalhava no horário de 8 horas. E quando eu fui promovido a tesoureiro, eu era o funcionário mais novo do banco. Recém-contratado, 8 meses, já era tesoureiro do banco. Naquela época tínhamos 16 caixas. E o tesoureiro era o chefe dos caixas. E eu, com 8 meses de banco, virei tesoureiro. O gerente era um maluco, né? Me promover com 8 meses de banco. Mas acabou que deu certo e eu virei gerente do banco. Eu tinha 1 ano e 2 meses de banco. Eu comecei com escriturário, caixa, tesoureiro, gerente. E 1 ano e 2 meses, aí eu fui embora. Aí o banco me transferiu para Campinas, você lembra dessa época, né? Lembro. E aí a primeira agência que eu fui trabalhar como gerente foi Campinas, e aí não parou mais. Eu morei em 14 cidades diferentes. E eu virei regional do banco, depois do Unibanco, né? Nacional foi comprado pelo Unibanco, o Unibanco incorporou o Nacional, 94 ou 95, não lembro Com agora. o HSBC também, não? Ou não? Aí depois eu fiquei no Unibanco como regional, e eu recebi um convite do HSBC, que tinha comprado o Bamerindos, na época, né? Do Isso. Bamerindos, né? Ah, esse Bamerindos, né? Aqui era. Aquela propaganda. Aquela propaganda do Ah, o Bamerindos. Dos 3 do Rio. É isso mesmo, dos 3 do exato. Rio, é isso aí. Tinha aquela musiquinha super Tinha, famosa. a Poupança Bamerindos, né? Isso. Da Poupança Bamerindos. Era um banco daquele Zé Eduardo Vieira, era um banco extremamente familiar, Bamerindos. Banco do Paraná, né? Começou no interior do Paraná, o cara foi crescendo, virou banqueiro. E o HSBC é um banco inglês, né? Hong Kong Shanghai Bank Corporation, isso que significa HSBC. Eles queriam entrar na América do Sul e o Brasil foi a porta de entrada para que eles entrassem aqui na América Latina. E aí comprou o Bamerindos, mudou a cara do Bamerindos e eu fui contratado pelo HSBC. Eu fui contratado inicialmente para ir para Ribeirão, para assumir o regional em Ribeirão, e eu não quis, porque eu queria voltar para Barretos. Já estava fora de casa há mais de 20 anos, né? 14 cidades diferentes, 1 ano e pouco em cada cidade. Meus filhos, a Carol tinha 7 anos, tinha mudado 7 vezes de cidade. 1 ano em cada cidade, né? E a gente queria voltar. Já tinha construído a nossa casa aqui. Foi aí que eu voltei para cá, para o HSBC, e fiquei no HSBC até final de 2004. Robinho, e com a Andréia? Como que você conheceu a Andréia? Onde foi? Como é que é a sua história com ela? Ainda, porque eu olho para você e eu só me lembro de você com a Andréia, não me lembro de você com outra pessoa.
Tomara que ela assista, né? Esse podcast agora ela vai ficar feliz. Eu namorei uma menina da igreja, Adriana, antes de namorar a Andréia, mas eu conheci a Andréia na igreja mesmo, né? Ela também é de uma família evangélica, de berço, né? O primeiro nome da Andréia é Ruth, que é o nome bíblico, Ruth né? Andréia. Ruth Andréia. E a gente se conheceu na igreja. Eu tinha, na época, 20 para 21, a Andréia tinha 14 para 15. E naquela época podia namorar, né? Com 14, 15 dava certo, podia namorar. Nós começamos a namorar e passou 3 anos e pouquinho a gente se casou. E foi quando eu estava em Campinas e o banco tinha me transferido para Ribeirão Preto. E nós começamos a vida muito menino, né? Eu com 23 e ela com 17 para 18. Eu com 23 e ela com 17 para 18. E vamos completar 34 anos de casados. Temos a Carol e o Caio, como você disse, né, na introdução aqui. A Carol é advogada, o Caio também é advogado. A Carol está em Campinas, o Caio está em São Paulo e agora vindo para Barretos com o escritório aqui. O Caio já é casado também. Então a minha história com o André é uma Casado história com a Heleninha. Casada com a Helena, exatamente. A Heleninha, a Lelê, Helena Monteiro. E eu costumo dizer que, assim, cara, casamento é a melhor coisa da vida, né? Eu acho que casamento, não por acaso, é um negócio de Deus, até porque se não fosse Deus não tinha como dar certo, né? Pega um homem, uma mulher, cabeça completamente diferente, história de vida diferente, formação diferente, pensamentos diferentes, e de repente num determinado momento da vida se encontram e segue a vida depois. Ninguém é mais íntimo meu do que a Andréia, não existe ninguém mais íntimo para a Andréia do que eu, né? E a minha vida sem a Andréia não tem sentido, eu tenho certeza que a dela também. Então, assim, um homem, uma mulher e Deus, não tem como dar errado. Não, e eu tô sabendo também que você morou nos Estados Unidos. Morei. Né? Não é uma decisão fácil, né? É uma mudança para outro país. E como é que foi isso dentro de casa? Como é que vocês chegaram nessa decisão? Como é que foi essa conversa com os filhos? Como é que foi tudo isso? Pois é, Farra, você sabe que a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, nós fomos juntos. Eu fui com o Ricardo, nós fomos juntos. Você lembra, Ricardo? Eu lembro, tem até uma história boa, né? Foi em 2006. Né? Em 2006 nós fomos em Nova York... Orlando. Depois Orlando, isso. Nova York, Orlando. E aí, lá em Nova York, a gente chegou lá e aquele negócio bonito de filme, né? Que a gente via no filme, né? Foi inverno? Era outono, final do outono. Tá entrando inverno. Final de outubro, começo de novembro. E nós quase chegando no inverno. No McDonald's. Verdade. E aí chegamos no McDonald's, eu pedi para mim, para Rose e tal. Eu falei, Robin, você quer que eu peça para você? Ele falou, não, eu peço. Aí ele chegou caixa, não falava nem hi nem bye. Falou pra moça, number one. E ela perguntou, você quer o refrigerante com gelo ou não? Aí aquele monte de pergunta desnecessária. Né? Já tava bom. Que não precisa daquele monte de pergunta. Se dá você o vai lanche. comer lá, se você vai levar. To se here você to quer... go. Aquele monte de perguntas. Né? E aí ele falou, não. Vê aí, o que ela tá falando aí? Vai, pede aí, eu quero o número 1, vai. E number foi one. Engraçado. Foi uma viagem boa. Foi uma baita uma viagem, né? A primeira boa. vez que nós fomos juntos. E aí, assim, os Estados Unidos... na minha história, tem uma influência muito forte, porque desde muito cedo, a grande parte dos autores cristãos protestantes, eles são americanos, né? A gente estuda o livro deles. E tem alguns pastores lá, que eu li o livro em adolescência, né? Por exemplo, o pastor David Wilkerson tinha um livro, faleceu há uns 5, 6 anos atrás. Ele era pastor da Times Square Church, ali em Nova York. Se você lembrar, a gente chegou aí na porta da igreja, tinha acabado a reunião. Você lembra? Nós comemos naquele McDonald's da esquina da 51 com a Broadway, e a igreja dele fica virando a 51, ali quase na esquina da Broadway, bem na Times Square mesmo. E esse cara, por exemplo, foi muito importante na minha fé, né? Ele exerceu uma influência muito grande na minha fé, porque ele foi autor de alguns livros best-sellers aí do mundo que marcou a adolescência de muitos jovens evangélicos. Um deles foi eu. Então, por exemplo, ele escreveu A Cruz e o Punhal, Foge Nick Foge, depois virou filme. Então, eu sempre tive vontade nos Estados Unidos e ter
uma experiência lá, né? E quando surgiu a oportunidade de a gente ir para passear, e eu fui conhecer e aquilo dentro de mim consolidou, né? Eu pensei, puxa, por que não viver um período aqui? E foi acontecer depois só em 2013. Nós programamos 3 anos essa viagem, essa mudança para lá. E eu fui fazer mestrado em teologia aqui e eu ganhei uma bolsa sanduíche, né? Para poder fazer um ano lá. Numa escola, num seminário americano, mas que recebe até hoje, inclusive, aluno internacional, né, do mundo todo. Então, é um curso voltado, né, ESL, né, inglês como segunda língua, para esse aluno internacional mesmo. Então, tinha pessoal da África, da Ásia, né, eu aqui do Brasil, outros da América Latina, e eu fui aceito, né, nesse seminário, e eu deveria, em 2011 eu estava na prefeitura, nós trabalhávamos juntos, fui secretário de Finanças do Emanuel, do prefeito Emanuel, de 2005 a 2012. Em 2011 eu estava na prefeitura, não tive como ir, e aí eu consegui postergar para 2013. Então a gente ficou 3 anos, Farra, estruturando essa ida, né? E eu posso dizer que foi uma baita de uma experiência, talvez foi uma das experiências mais importantes que eu tive na minha vida, no sentido de aprendizado, né? Esse ambiente acadêmico, eu particularmente gosto muito, e fui estudar num seminário na Gordon, que é um seminário que fica em Southampton, fica no canto esquerdo de Boston, lá no nordeste de Boston. É um seminário do século XVIII, né? Aquelas escolas bem tradicionais, bem históricas mesmo. Foi uma vivência muito legal, foi uma vivência muito importante. Então foi uma experiência que valeu demais a pena. Voltou falando inglês agora? Não, rapaz, não? muito pouco. Na verdade, mas pelo menos o número 1 já dá para pedir, dá para se virar, né? Não é aquele inglês. Porque aconteceu um negócio muito interessante comigo também. E eu fui pensando nisso, né? Falei, pô, eu vou um ano lá só falando inglês, né? Vou melhorar um pouquinho, o repertório vai mudar de high para bye, né? Vai ter alguma coisa aí. Mas eu fui para a igreja americana, né? E era uma igreja americana, Liberty lá, uma igreja americana, e fui recebido por lá, né, por eles como pastor nessa igreja. E aí quando eu estava no seminário, depois de 30 dias, eles me convidaram para pastorear a comunidade de língua portuguesa da igreja. Aí então tinha brasileiros, cabo-verdianos, portugueses mesmo, angolano, né, o pastor Will Bard, que era o nosso pastor lá, falou, pô, Robson, eu estou precisando de um pastor, né, de fala de língua portuguesa, porque eu tenho uma comunidade, uma galera aqui, a igreja tinha um pessoal da Índia, e aí tinha um pastor indiano pastoreando, tinha um pessoal do Senegal, e tinha um pastor da África, né, Samuel Escariu, que era o pastor que pastoreava essa galera da África. E o pessoal da América Latina aqui, então tinha um pastor dominicano, pastor Julio, que pastoreava os caras, e tinha uma galera lá que falava português, né, entre brasileiro, a maior parte brasileiro, mas tinha cabo-verdiano, angolano, e ele falou, cara, eu precisava de alguém para cuidar dessa moçada aí, dessa galera. E, pô, você caiu como uma luva. Aí eu comecei a pastorear a comunidade de língua portuguesa, e aí o que eu aprendia de inglês até umas 3, 4 horas da tarde no seminário, eu desaprendia daí, porque voltava a falar português. E o que eu acho, pela história que eu sei, Farra, é que os membros da igreja Liberty aqui de Barretos tem que agradecer muito a Carol, porque não fosse a Carol e a vontade da Carol de ficar no Brasil, talvez todo mundo morasse lá nos Estados Unidos até hoje, né? É verdade, Ricardo, e aí foi por conta da persistência da Carol que o Robson e o André tiveram que voltar. E aí acho que Deus te chamou, né? Como é que foi esse chamado? Eu acho que isso foi um propósito maior que a gente não tinha entendido, e hoje eu entendo, hoje é muito claro. Então, o que aconteceu? Nós começamos a trabalhar com essa galera lá de fala de língua portuguesa e aumentou muito. Quando nós chegamos lá, devia ter uns 35, 40 pessoas que falavam, né, falantes de língua portuguesa numa igreja americana de 1.200 pessoas. Era muito pouquinho, né? Mas ele queria, né? O pastor Will, ele tinha uma preocupação, assim, de atender essas pessoas, deixá-las mais à vontade possível na língua deles. Então, as nossas reuniões eram... Esse pastor é o Joseph, não? Não, o Will Bard. Certo. O pastor Joseph foi meu pastor e meu professor do seminário. Certo. Foi professor tipo orientador. Foi meu orientador do mestrado, inclusive, da tese. Agora, o Will Bard era o pastor da igreja, certo, da igreja local lá. O Joseph Smith, ele era do seminário,
e foi ele quem me acolheu quando eu cheguei lá no seminário, e ele foi meu orientador a partir daí, né, do meu mestrado. Mas o pastor Will não, ele tinha uma visão assim, tinha muita... Boston é uma cidade na região de Boston, né, que fala mais de 90 línguas e dialetos por dia. Tem muitas universidades em Boston, né? E vai gente do mundo todo. E a igreja é meio que um reflexo daquilo que acontece nas universidades. Então a gente tinha gente da Coreia do Sul, né, do Japão, da China na igreja, da Índia. Salvo engano, Berkeley está lá. Berkeley está lá, tá. Berkeley é uma grande escola de música. Sim, lá. Então, lá a Juilliard em Nova York e sim, a Berkeley em Boston. Então. E normalmente o que eu acompanho na Berkeley é que o mundo inteiro acaba indo para lá. Tem uma filial em Valência, na Espanha, mas Boston ainda é. Então, acho que isso reflete muito. A tradição é mais forte, né, lá em Boston, nos Estados Unidos, da Berkeley. Né? Então, reflete muito na quantidade de pessoas do mundo que vão para lá. Em Boston nós temos o MIT, nós temos Harvard, Massachusetts University. Então, né, não tem como. E a igreja é um pedacinho dessa realidade das universidades lá. E aí ele me disse, pô, eu quero que você cuide dessa galera. E a gente começou a pastorear e aí começou a aumentar muito. Né? Tem muito brasileiro lá, né? Brasileiro tem no mundo todo, e lá mais do que nunca, né? E aí o pessoal começou a crescer, e aí no final, né? E o meu mestrado era dia 9 de dezembro, eu apresentava, né? Era o meu último dia, eu já tinha uma viagem marcada para cá, para voltar para o Brasil no dia 16. Um mês antes ele me chamou e fez um convite para que a gente ficasse lá não mais como estudante, o meu visto era de estudante. Eu fui com F1 para ficar 60 meses, né? Mas um ano e pouquinho eu concluí. E ele disse, olha, eu conversei aqui com o board da igreja, com a diretoria da igreja, e nós queremos que vocês fiquem aqui agora como um pastor assistente mesmo, um pastor da Liberty aqui. E fez uma proposta, né, para que a gente pudesse morar, aluguel, aquelas coisas todas lá por conta da igreja. Diz, porque deu certo demais, a comunidade cresceu e a gente queria que você seguisse aqui. E o meu orientador do mestrado falou, pô, que bom, porque você pode seguir no doutorado, né? E conseguiu que eu desse umas aulinhas para aluno internacional lá, né? Como professor auxiliar dele, aquele negócio todo. E eu disse lá no convite na época, olha, eu preciso voltar para o Brasil, né? Meus filhos estão lá, né? O Caio tinha terminado o intercâmbio dele no meio do ano, tinha voltado para cá, a Carol estava indo para o 4º ano de Direito, mas eu tinha certeza que a gente voltaria para lá, porque tudo aquilo que todo mundo deseja, nem todo mundo, mas muitas pessoas desejam, né? O sonho americano, que pensam em ir embora para lá, né? Ilegal, com documento, né? Com cidadania, com tudo certinho, veio tudo, né? A gente tinha tudo isso nas mãos. E eu pensei, a gente vai voltar. E aí, quando nós chegamos aqui, nós temos costume assim, de buscar uma direção de Deus, né? Vamos fazer uma oração, né? Vamos ver se esse é o caminho mesmo, vamos pedir para que Deus conduza as coisas normalmente. Se tudo começar a dar certo, é porque é para ir. Se tiver alguma coisa, a gente está entendendo que talvez não seja para ir. E a condição que nós colocamos foi, Andréia, se der unanimidade, se todo mundo concordar aqui em casa, eu, você, Carol e Caio, ok, nós vamos embora para lá. A Carol termina a faculdade e a gente vai embora para lá. E quando eles chegaram no final de semana, os meus filhos moravam em Campinas, e a gente foi, né, dizer para eles, olha, recebemos um convite, a igreja de lá me deu toda a documentação para me apresentar na embaixada aqui, né, toda a documentação necessária. E a gente conversou e aí eu acho que a gente deve ir. Fizemos meio que uma votação, né? E eu acho que a gente deve ir. A minha esposa falou, eu acho também que a gente deve ir. É uma oportunidade legal, vocês vão poder ter uma experiência lá fora e tal. Aí a Carol falou, eu não vou. Não, mas você não vai mesmo, você vai terminar a faculdade agora, tem mais 2 anos, que é negócio todo. Ela, não vou, papai. Se eu tivesse que morar nos Estados Unidos, eu tinha nascido lá. Eu nasci no Brasil, eu vou ficar aqui, eu vou lá para passear, eu acho que vocês devem ir e tudo e tal. Eu amo lá, mas para morar não quero. Na época ela estava no 4º ano, ela estagiava com um juiz lá de Campinas. E ela estagiária de sala, então ela ajudava já o cara, né, a fazer a sentença, que é negócio todo que estagiária ajuda. E ela estava muito envolvida, muito animada com isso. E aí a gente entendeu que não era para ir. Porque como é que eu vou lá cuidar da família dos outros e deixar um pedaço da minha para trás? Não dá, né? Cuidar dos filhos das pessoas que estão lá e largar minha filha para trás. Por conta disso que nós não fomos. É por isso então que você falou que a gente não foi por causa da Carol. Talvez Deus tenha usado tinha um propósito a Carol, maior. né? Hoje a gente entende isso. Naquele momento não. Naquele momento foi um pouquinho frustrante porque eu ainda tenho, Ricardo,
e ainda tem toda a documentação lá. Foi um calhamaço, né, que a embaixada americana aqui pediu para que e tinha tudo, veio tudo, né, tudo aquilo que era necessário. Nessa altura a gente já era tudo cidadão americano, depois de 2013 para cá, mas não era para ir. Eu creio muito nos propósitos de Deus e hoje é muito claro para nós, não hoje, né, já há alguns anos é muito claro para nós. Voltando só um pedacinho, Robin, de uma pontinha que faltou, fala um pouquinho da influência do pastor Joseph na sua vida. Okay. Você tinha uma ligação muito grande muito com forte. ele. Pastor Qual foi Joseph, o maior ensinamento que ele tinha? Olha, o pastor Joseph é um pastor americano, né? Joseph Smith. Ele faleceu há quase 3 anos atrás, faleceu com 83 anos. Quando eu cheguei lá, ele já era um senhor de 70 e poucos anos. E eu lembro que na primeira aula, na aula inaugural, né, de apresentação, o pessoal começou a falar, sou de tal lugar, né, Coreia do Sul, não sei de onde, tal. Eu falei, sou do Brasil. E a banca dos professores estava assim formada, e aí ele falou comigo em português, né? Um português com sotaque, não era aquele sotaque de americano carregadão, quadrado, né? Eu, pensar, falar, não. Mas era um sotaque diferente, era um sotaque de um portuguesinho de Portugal, um sotaque diferente, não era tão quadradão, mas tinha um sotaque. E aí no intervalo ele veio conversar comigo e ele disse, olha, eu sou apaixonado no Brasil, porque de 85 a 97, por 12 anos, ele veio no Brasil todos os anos consecutivos. Ele vinha aqui ministrar, né? Ele vinha aqui como palestrante da Convenção Batista Brasileira. E aí ele aprendeu a falar português muito bem, muito bem. E depois de 97, ele assumiu uma função lá no seminário, como diretor do seminário, e ele não pôde vir mais. Mas ele tinha um vínculo muito forte com o Brasil, assim, de emocional, né, de afeto. E aí, naturalmente, ele encostou em mim e eu nele, porque eu era o único brasileiro da turma. Então a gente acabou se aproximando muito. E os filhos dele não estavam lá, os filhos moravam tudo fora. 5 filhos ele tem, isso é normal, né? Pro americano, os filhos vão embora, né? Vão fazer a vida e vão para os estados dos Estados Unidos lá. E morava ele com a esposa dele, a Mrs. Beulah, uma senhorinha também. E os filhos não estavam lá e falavam assim para mim sempre, você tem dado meu filho mais velho. Emmanuel chama o filho dele mais velho. E a gente acabou se aproximando muito, ele foi um pai, realmente ele foi um pai para mim, porque a André veio embora depois com o Caio e eu fiquei com ele lá. E a gente ficou muito próximo, eu levava ele ao médico, e ele fazia cirurgia, eu que acompanhava ele, era um filhão dele mesmo. E a gente acabou se aproximando muito e, assim, a gente caminhava muito, né? Naquela época ele andava mais do que eu, ele me botava para andar mesmo, entre uma cidade e outra lá, entre Marlborough e Hudson, é uma cidade que dá mais ou menos 12 milhas entre uma e outra, a gente ia e voltava a pé. Pensa, dá quase 35 quilômetros, a gente ia e voltava a pé para o meio de uma floresta lá tem muito disso, né? O americano gosta muito desses negócios, assim, uma vista muito legal, uma paisagem muito bonita, e a gente ia conversando muito, ele falava muito da história dele, ele era negro, né? Ele era um pastor negro e de família negra, portanto, então ele pegou muito aquele período daquele racismo americano dos anos 70, do final dos anos 60. Ele viveu literalmente na pele, né? Ele sentiu isso daí. E as igrejas lá, o racismo também era muito pesado nas próprias igrejas. E ele me contava que quando ele já como pastor, ele foi convidado para falar numa igreja e os brancos que estavam na igreja, na hora que ele assumiu o púlpito para falar, se levantaram e foram embora. Né? Não ficaram dentro da igreja, né? Hoje é impensável isso, porque né? É um negócio muito forte isso daí, né? Então, ele tinha muita experiência nesse sentido, sabe, Farra, daquela realidade americana que a gente é muito distante, porque a gente não está lá, a gente ouve um pouquinho de história, mas ele viveu isso daí. Então, assim, ele foi fundamental na minha formação ministerial, porque foi um ano de aprendizado não só intelectual, né, de conhecimento teológico, né? Ele era doutor em teologia da área de soterologia, que foi a área que eu fui fazer a dissertação, mas principalmente de vida, né? de vivência ministerial e pastoral, né? Eu aprendi com ele a pastorear, né? A lidar com pessoas. Então, assim, foi realmente muito forte a minha experiência
e o relacionamento que eu tive com ele, e carrega um pouquinho, né, dessa experiência que a gente viveu lá e dos aprendizados que eu tive com ele, a gente carrega um pouquinho. A família, o único que eu tinha contato era com ele e a esposa, os dois faleceram, a esposa um pouquinho, 1 ano e meio antes, e ele foi 1 ano depois. Joseph Smith, mas era um homem de Deus, um grande homem de Deus. Robinho, e assim, eu gosto muito de teologia, eu gosto muito de história da religião, por exemplo, mas eu vejo que existe uma separação bem grande entre fé e teologia, Sim, né? Existe claro. uma coisa bem diferente, assim, uma separação bem clara sobre isso. Lá, por exemplo, você estava numa outra cultura, você estava num outro lugar, que é diferente da nossa cultura, né? Sim. É diferente pregar lá, por exemplo, do que para cá? Apesar de você estar envolvido, por exemplo, lá numa comunidade falando para brasileiros, existe uma diferença de você fazer isso lá e aqui, por exemplo? E ele te auxiliou nisso? Ele trouxe alguma coisa? O que você você mais conseguiu aprender com ele? Porque a gente aprende muito pelo exemplo. A religião ensina Sem muito dúvida. que a gente aprende pelo exemplo. Então, você consegue dizer o que ele mais te influenciou? Ô Farra, é muito legal essa colocação que você fez pelo seguinte, uma das coisas mais marcantes que eu ouvi dele, e eu nunca tinha ouvido essa frase, e fez muito sentido para mim depois, e hoje faz muito mais ainda, o cara era doutor e pós-doutor em teologia, com conhecimento intelectual muito grande, teórico, de vida, de experiência. Mas o que mais me marcou era de uma simplicidade tão grande, de simplicidade de trato, né, de fala, de ouvir. Né? Às vezes eu falava algumas coisas com ele e ele pensava, puxa, eu nunca pensei nisso dessa forma. Eu pensava, pô, como não? Né? Pô, esse cara, escritor de vários, como é que não? Mas assim, de uma gentileza, de uma generosidade no sentido de aprender. E uma frase que ele me falou que me marcou muito, que é assim, ser cristão não deveria ser religião, é relação. Cristão não deveria ser religião, deveria ser visto como relação, porque Deus, Jesus, está acima da religião. A religião é coisa humana. Então a teologia é coisa de homens. Embora leve o nome Theo, de Deus no nome, mas teologia é coisa de homens. Deus está muito acima de tudo isso daí. Então a fé, ela está muito acima da teologia. E a fé está muito acima, inclusive, da religião. Porque Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é protestante, Deus não é espírita. Deus é Deus. Isso é coisa nossa. E é o caminho que a gente encontrou para tentar se relacionar com Ele. Mas se a gente parar para pensar que em nome da religião as pessoas matam, não é? Em nome da religião as pessoas traem, em nome da religião as pessoas fazem mal, em nome da religião. Então Deus não pode estar na religião. Deus está muito acima da religião. E essa fala dele, né, que ser cristão, cristianismo não deveria ser religião, porque cristianismo é relação, porque fala muito mais de uma proximidade com Deus, de uma intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus, do que propriamente de dogma religioso, da gente ter que cumprir uma cartilha, não é? Ter que cumprir uns princípios que muitas vezes são impostos, que as pessoas cumprem até sem saber por que estão cumprindo aquilo, né? Dogmático, uma liturgia que às vezes não faz sentido nenhum. Então, Deus está acima de tudo isso daí. Eu acho que isso talvez foi um dos maiores aprendizados que eu tive com ele, nessa simplicidade no trato. Até porque Jesus ensina muito mais pelo exemplo, sem dúvida, pela relação, do que pela pregação em si. Sem dúvida, exatamente. Por isso que ele dizia isso, e eu concordo muito, que uma vida com Deus é muito mais importante do que a Bíblia toda que você conheça. Né? Por outro lado, Robinho, você não acha que é indispensável para um dirigente espiritual ele se preparar, inclusive intelectualmente, ele estudar, ele fazer um seminário, ele fazer um mestrado, como você fez, do que simplesmente ele ir para a cama à noite, fechar o olho, acordar pastor, fechar o olho, acordar bispo, fechar o olho, acordar papa? Não é assim. Eu sei que para Deus tudo é possível, mas eu acho que quando você lida com pessoas e quando você lida com a fé,
você não tem que, além de se preparar espiritualmente, se preparar intelectualmente? O que você pensa sobre isso? Ricardo, olha só, o que eu penso é o seguinte, é óbvio que a base teológica, o conhecimento teórico, aprofundar no tema, isso que vai te dar base para que você possa exercer o seu ministério pastoral com o dom pastoral que Deus te deu. Porque a função pastoral, ela está na relação dos dons vocacionais que Paulo escreve. Então, a uns, Paulo diz, chamou para ser pastor, a outros para ser mestres, a outros doutores, a outros evangelistas. O dom é uma capacitação dada por Deus. Por isso que chama dom. É uma capacitação que Deus dá para que a pessoa possa exercer essa função no corpo que é a igreja. Agora, como que eu vou exercer essa função no corpo que é a igreja? Recebendo de Deus um dom, se o preparo intelectual e o conhecimento eu não tiver, muitas vezes a interpretação do texto requer uma hermenêutica correta. E se a pessoa não tiver capacidade de exercer uma hermenêutica correta, ele vai começar a aplicar o texto sagrado sem nenhum fundamento. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então a pessoa começa a ter uma interpretação particular do texto que o texto não está dizendo. E eu te dou um exemplo. Por exemplo, hoje a gente existem muitas vertentes, né, dos evangélicos, do protestantismo e do cristianismo evangélico. Existem muitas vertentes, e eu acho que todas são válidas, têm o seu valor, têm a sua importância, mas, na verdade, existem muitas vertentes que estão vendendo, e a expressão talvez seja essa mesmo, vendendo um evangelho que não é o de Jesus. Não é o evangelho de Jesus. Então, estão vendendo um evangelho com uma teologia que está dizendo que Jesus vai dar todas as coisas, quando a Bíblia não diz que ele dá todas as coisas. Estão vendendo uma teologia que diz que quem for cristão não pode ficar doente, não pode ter problema, se ele for empregado ele tem que ser patrão. E a Bíblia não diz nada disso. Ao contrário, Jesus disse que ser cristão significa cruz, tome a sua cruz. Evangelho ainda é cruz. Mas as pessoas vão no texto e dizem assim, mas está escrito que você deverá ser cabeça e não cauda. Está no texto mesmo. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Aí as pessoas interpretam e dizem assim, tá vendo? Ser cristão, você servir a Deus significa que você tem que estar numa posição de destaque absoluto, ser cabeça e não ser cauda. Mas o texto continua. Te colocará por cabeça e não por cauda. Desde que, está em Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus todo o coração, amarás o próximo, e vai colocando tudo aquilo lá. Então as pessoas param no meio do caminho, faz uma interpretação limitada do texto, uma interpretação conveniente, e prega sobre isso daí. E aí as coisas não acontecem. Por que não acontece? Porque Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não falou. E as pessoas muitas vezes se decepcionam da igreja, se decepcionam de Deus, se decepcionam do Evangelho, porque foram ludibriadas com palavras que Deus não falou, Ele nunca falou aquilo. Então, por isso que o conhecimento intelectual, teórico, teológico é importante. Ele vai te dar base para que você possa interpretar o texto sagrado da maneira como ele deve ser interpretado. Não é uma interpretação particular, pessoal e casuística, né? Eu vou aplicar aqui porque convém para mim isso daqui. Não. Quando a gente vai interpretar, a primeira coisa que a gente aprende na teologia é que você deve interpretar um texto com o próprio texto. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então a gente precisa olhar aquele texto e entender para quem que ele foi escrito. Qual a finalidade? Quem era o destinatário daquelas palavras? Qual que era a cultura da época? Qual que era o costume? Qual que era a realidade de mundo naquele momento? Porque se a gente for pegar a Bíblia e aplicar literalmente, a gente vai matar agora em nome de Deus, porque na Bíblia está escrito que a gente pode matar, ué. Mas qual que era a realidade? Qual que era o contexto daquele texto? E só consegue fazer isso se você estudar, porque essa é a parte humana. O dom, a capacitação sobrenatural, a habilidade de você funcionar no corpo numa função ministerial é dada por Deus, mas tem uma parte que é minha, que é o preparo, que é aprofundar. Às vezes, a gente fala na igreja no domingo, né, e todos os domingos, a gente está pregando todos os domingos, várias vezes na semana, e de vez em quando eu ouço assim, pastor, como é que o senhor consegue lembrar desses versículos? É porque eu li.
Porque não vem sobrenatural na minha cabeça. Não estou lá falando aquilo. Eu li ele muito, e li a vida toda. Então tem uma ralação aí, tem um esforço humano que a gente tem que fazer, que é a nossa parte nesse processo. Porque Deus vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Agora, me preparar, me capacitar, estudar, levar a sério, me dedicar, buscar preparo, buscar conhecimento, estudar com pessoas. Nós falávamos aqui há pouco do pastor Joseph, que está bem antes de mim. Não é? O homem foi pastor por 60 anos. Olha quanta experiência esse homem viveu, quantas mensagens esse homem escreveu, quantos livros esse homem escreveu, quantas horas de dedicação no estudo ele teve. Aí eu chego agora querendo falar mais do que ele, eu sabia, ou dar uma interpretação pessoal. Tem pessoas hoje que têm uma necessidade de trazer um texto da Bíblia e achar que vai trazer uma interpretação exclusiva, que nunca foi falado aquilo. É uma inovação, né? É uma bobagem, muita pretensão, porque esse livro está sendo estudado dentro do cristianismo há mais de 2000 anos, fora do cristianismo há 5.000 e poucos anos. Se a gente parar para pensar na vida dos monges, que dedicavam uma vida estudando, agora alguém vai tirar um coelho da cartola e vai tirar de um texto daquele uma interpretação e trazer uma inovação que alguém nunca falou. Não existe isso. Imagina, por exemplo, e eu já vi isso próximo a mim, a pessoa na igreja, dirigindo uma igreja, diz o seguinte: não, Deus falou comigo e a partir de hoje você tem que usar uma pulseira vermelha na mão direita, porque Deus me disse. E aí, Farra, me remete a uma passagem que o Robinho me contou uma vez, que eu não vou entrar em detalhes, que uma pessoa falou para o Robson assim: fala para essa pessoa que Deus falou comigo e que Deus falou para mim que essa pessoa que tem poder tem que me pôr numa determinada posição. Chegou e disse isso para o Robson: olha, Deus falou isso para ela. E aí ele rápido falou assim: não, então é o seguinte, então você tem que conversar com Deus e pedir para Deus falar para essa pessoa que tem o poder. Não adianta falar para você nem para mim. Não sou eu que resolvo, né? Você lembra dessa passagem, né? Eu lembro. E teve uma outra situação também que eu vivi, que eu acho que a gente conversou sobre isso. Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim: olha, pastor, tudo bem? Eu digo: tudo bem. Olha, eu sou da igreja tal, e eu estava orando hoje de manhã e Deus falou comigo que era para que eu viesse aqui falar com o senhor, porque eu estou com uns problemas assim, assado, de ordem financeira, né? Que eu tenho que solucionar. E Deus falou comigo que era para me falar com o senhor, que o senhor iria solucionar isso daí. Para mim, mandou falar diretamente com o senhor. E eu disse: Deus falou com a senhora? Falou. A senhora tem certeza? Ela disse: eu tenho. Mas a senhora conhece a voz de Deus? Conheço. Então, ok. Então a senhora volta lá e fala para ele: Deus, agora o senhor precisa falar com ele, porque Deus não falou nada comigo. Quando ele falar comigo, e se ele falar comigo, eu faço isso e muito mais, se Deus falar. Mas como é a senhora que vai receber, Deus não fala com quem vai receber, Deus fala com quem vai dar. É com quem vai dar que Deus vai falar, não é para quem vai receber, né? Por causa disso. Porque as pessoas, às vezes, acham isso muito fácil, dizer: Deus falou comigo. Ora, Deus fala? Deus fala. Eu sou testemunho de que Deus fala. Mas como que Deus fala? Deus fala de várias maneiras. Mas quando Deus fala, não há dúvida. E na maioria das vezes, Deus fala aqui no fundinho do nosso coração. Só a gente vai entender. De forma que é assim, é muito claro aquilo. Não são essas vozes todas que vai chegando na cabeça da gente. Deus está falando, Deus está falando. Não, pera um pouquinho. Não, quando Deus fala, não tem dúvida. Mas Deus fala através da Bíblia, porque eu creio que a Bíblia é a palavra dele, revelada, embora foi escrita por homens, mas ela foi escrita por homens dentro de um contexto de 1.500 anos de realidade de vida diferente, de formação diferente, de cultura diferente. E se você ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, tem uma linha, um fio condutor que se interliga e que faz sentido absoluto. Era impossível alguém, no ponto de vista humano, escrever com tanto sentido
E tanta ligação num espaço de tempo de 15 séculos com uns analfabetos, uns pescadores, outros doutores como Lucas, outros pescadores e semi-analfabetos como Pedro e tantos outros, né? Outros que não sabiam nem falar direito, como Moisés, outros que eram mais eruditos, a grande maioria deles não tinha conhecimento nenhum, de escrever com tanta profundidade, com tanta propriedade, ao longo de 15 séculos, e fazer sentido hoje, não é? Pastor Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal que não saiu, a Bíblia já está dizendo sobre aquilo ali. Então, eu entendo que é um livro sagrado. Realmente é um livro sagrado, porque foi conduzido pelo Espírito Santo para nos deixar a revelação de Deus. Então, quando as pessoas começam a falar muitas coisas, é isso, é aquilo, eu digo sempre, está na Bíblia. A Bíblia diz. Porque se a Bíblia não diz, eu tenho muita dificuldade de acreditar que Deus está agindo ou deixando de agir, fazendo ou deixando de fazer, de alguma coisa que não está na Bíblia. Então, tem que ter base bíblica. Ricardo é advogado. Quando você vai impetrar uma ação, quando você vai redigir, tem que ter respaldo legal. Não é? Não vai tirar da sua cabeça, vai citar uma jurisprudência da sua cabeça, tem que ter uma lei, tem que ter uma para a Constituição, todas as leis têm que ser recepcionadas pela Constituição. A Bíblia é a mesma coisa. Se a gente for falar sobre Deus, o agir, a ação, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus fazer e como Deus funciona, a gente precisa ir para a Bíblia. Porque fora da Bíblia, aí é uma intuição humana. E intuição não é sagrado, né? Não tem nada de Deus nisso. Robinho, e uma coisa que me ocorreu aqui agora, a gente estava falando sobre essas novas vertentes dos evangélicos, né? Voltar um pouquinho, assim, ela começou no protestantismo, né? Eu queria que você falasse um pouco desse início, como que isso veio parar, né? Da onde que isso saiu e até onde isso veio parar. Porque me ocorre o seguinte... Hoje, a gente tem uma realidade muito diferente do que a gente tinha, sei lá, há 50 anos. Né? E hoje as redes sociais são muito fortes na vida das pessoas. E hoje a nossa geração não, mas a geração que nasceu mais agora, depois dos anos 2010, 2000, enfim, geração de 20 anos, ela tem uma dificuldade de ler, de interpretar as coisas. E essa coisa que você falou de essas interpretações que elas estão sendo colocadas de entregar tudo, me parece muito um desejo dessa geração, de que as coisas sejam dadas. E rápidos, né? Sim, e de uma velocidade muito rápida. Então, assim, você acha que tem relação mesmo isso com essas novas interpretações, com essa nova realidade que a gente vive? Eu acho que tem. Eu acho que faz parte dessa demanda que a gente está vivendo hoje em todas as áreas, de ter uma resposta rápida, de ter um resultado rápido, de ter soluções rápidas sem esforço. Então, é o que você disse, a galera hoje tem dificuldade de escrever, porque só digita com 2 dedos, é tudo contração, né? Tudo abreviado, né? Não existe uma palavra inteira, vai digitar porquê, é PQ, né? E são símbolos que são usados. As pessoas hoje não têm mais paciência para poder cozinhar, pedem uma comida no fast food, porque é uma comida rápida. As pessoas não têm paciência de estar numa fila, porque resolve tudo pelo app, pelo app. E se vai entrar na internet... Eu sou da época, e a gente, da internet de escada, não é do modem, né? A primeira vez que eu fui transmitir minha declaração de imposto de renda pela internet, foi primeiro ano, né? Agora pode ser pela internet. Comecei 2 horas da tarde, terminou 11 horas da noite. Né? O negócio, eu tava em Campinas, eu acho que na época. Hoje, se você der um enter e levar 3 segundos, o cara quer jogar o celular no chão porque está demorando muito para poder entrar. Então, essa geração é a geração imediatista, é a mediação rápida, tem que ser rápido, a resposta tem que ser rápida. O problema é que eles estão querendo levar essa relação para Deus. E Deus não é assim. Deus não é assim. O tempo de Deus não é esse. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, até porque Deus não está preso no tempo. O tempo é uma realidade humana, Deus é atemporal. Né? Hoje nós estamos aqui no dia 4 de fevereiro, amanhã dia 5, Deus já está no dia 5. Deus já está em 2027, Deus já está em 2000, Deus já está lá. Né? Assim como ele está no passado também.
Passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa, Deus é temporal. A gente não. A gente tem um recortezinho da vida muito curto, e aí a gente quer colocar, enquadrar Deus dentro dessa realidade, encaixotar Deus dentro dessa realidade. E aí a pessoa vai para um relacionamento com Deus e vai querer transferir para Deus as suas necessidades na velocidade que ela quer, da forma que ela quer, e querendo que Deus responda tudo sim, 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 sim. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas acham que Deus é um gênio da lâmpada, não é que ela vai esfregar aqui e vai fazer os desejos, e Deus vai responder na maneira como ela quer, do tempo que ela quer e da forma que ela quer. Deus não é assim, a relação com Deus não é assim. Porque a Bíblia diz que Deus é imutável, Deus não muda. Então a maneira como Deus funcionou com a geração de 2 milênios atrás, Deus continua funcionando conosco hoje. O que existe é uma diferença na nossa visão para com Deus, e não na visão de Deus para conosco. E quando as pessoas vão levar essa relação para Deus dessa forma, querendo que Deus funcione e trafegue nessa dimensão humana, a pessoa vai se decepcionar. E por isso que muitas vezes vai para um apelo mais rápido. E aí tem um monte de gente, né, que tem uma proposta mais rápida de Deus. Então, dê 100 porque você vai receber 10 mil no mês seguinte. Ora, quem não quer? Até eu quero. Mas a gente se transforma num agiota de Deus. E a gente vira um agiotão de Deus. Porque, e aí eles vão, de novo, para textos isolados e usa a base do texto isolado errado, a base bíblica errada, para justificar aquele argumento. E as pessoas, na necessidade de ter resposta rápida, vão caminhando na direção daqueles que têm um discurso mais fácil. Mas isso não é novo, se a gente parar para pensar. Porque já nos tempos de Jesus era assim, Ricardo. Eu me lembro, tem uma passagem nos evangelhos que Jesus está do lado de cá, do lago de Genezaré, e ele vai atravessar para Cafarnaum, no Mar da Galileia, né? no grande lago que tem lá, de Genezaré, em Israel, está lá até hoje, né? Chamado Mar da Galileia, porque parece um mar, né? Um lago muito grande. E aí ele vem de uma sequência de milagres. Então Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, com 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que ele alimentou milhares de pessoas, e o povo está comendo daquele pão, está comendo daquele peixe, está vendo ele curar, está vendo ele fazer um monte de coisa do lado de cá. E aí as pessoas que estavam seguindo Jesus pensaram, eu vou continuar seguindo esse cara, porque eu garanto o almoço. Onde ele vai, ele multiplica o pão e o peixe, pô, eu garanto o almoço, eu garanto o café, se eu estiver doente, eu vou chegar do lado dele, ele vai dar um jeito. E aí as pessoas do lado de cá do lago de Genezaré, esperando Jesus acordar para começar, né, a lida, né, o ministério dele, curar, multiplicar e fazer. Jesus levantou muito mais cedo do que eles, pegou o barquinho e atravessou para o lado de lá. Quando os caras acordaram, Jesus já não estava lá, não. Mas cadê? Não, está para o lado de lá. Foram todo mundo correndo para lá, encontraram Jesus. Falou, mestre, nós estamos lá esperando o senhor. O senhor levantou e veio para cá, nós queremos te seguir. Jesus falou, vocês estão me seguindo por causa do pão, do peixe e dos milagres. É isso que vocês querem. Vocês não estão querendo, não é por causa de mim, é por causa do pão, do peixe e do milagre. E a Bíblia diz que Jesus fez um discurso muito duro para eles. E na medida que Jesus ia falando, eles começaram a retirar. Alguns dos discípulos chegaram e falaram, Senhor, pega mais leve aí, pô, tá pesado esse negócio, os caras estão indo embora, tá muito dura essa mensagem. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou, vocês querem ir também? Pode ir vocês também. Aí eles disseram, para onde que a gente vai? Só tu tem palavra de vida eterna, só o Senhor traz uma palavra que mata a fome e a sede da alma. Então isso é antigo. As pessoas querem levar para Deus um relacionamento da maneira como elas querem. Então muitas pessoas entram nesse gap aí, farra, e vêm com uma mensagem fácil, palatável. Aí. É o fast food do evangelho. É aquele que você escolhe. Eu vou na prateleira. É o evangelho self-service. O que eu quero hoje? Eu quero isso. Eu quero bênção. Eu quero isso. Eu quero aquilo. E vai lá. Mas isso está muito longe de Deus, isso está muito longe do Senhor, isso está muito longe do que a Bíblia diz, né? Mas é uma realidade e a gente tem que lidar com ela, tem que conviver com ela. Claro que tecnologia, internet, agora está vindo a inteligência artificial aí, né? Vindo não, já veio, né? Vai cada vez mais fazer parte das nossas vidas. E eu fico pensando, né? Como é que as pessoas vão levar o relacionamento delas, Ricardo, para Deus
não vai ser um relacionamento de IA também, né? Vai ser uma inteligência artificial no relacionamento delas com Deus. Então, é uma realidade do mundo atual que faz parte desse momento que a gente está vivendo e essas gerações que estão vindo. Mas o mais importante que eu tenho certeza, assim, Deus não perde o controle. Deus não perde o bonde da história. Deus não está perdido nesse negócio. Meu Deus, agora fui surpreendido. Não. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele tem todo o controle nas mãos. Né? Deus sabe de tudo isso e sabe até onde isso vai dar, até onde isso vai parar. Agora, cada vez mais, por outro lado, também é verdade que as pessoas estão buscando um pouco mais de Deus no sentido de ter uma resposta diante de tudo isso que a gente está vendo aí. Porque a ciência muitas vezes não consegue responder, né? Por mais avançada que esteja a tecnologia, algumas coisas trava e a gente fala, pô, e agora? Só Deus, não é? Eu penso que a igreja, né? Não só o espaço físico, mas a igreja de Deus, ela é santa, ela é perfeita, Perfeito. ela é especial. E quando eu vejo isso, é muito comum no mundo, no Brasil também, mas no mundo, eu vejo na televisão, nos Estados Unidos, as pessoas usando os púlpitos como palanque político e misturando política com religião, sempre com uma tendência, sabe? Sempre atacando as pessoas, sempre agressivos, sempre longe da palavra de Jesus Cristo. Eu vejo que muita gente se afasta e muita gente guerreia em nome dessa ótica completamente míope. O que você acha desse fato mundial? Ricardo, eu acho que você colocou muito bem. A igreja não são as paredes. A igreja não é o local, não é? As paredes é o lugar onde a gente se reúne, né? Mas a igreja é formada por pessoas. E pessoas que não têm uma denominação específica, não têm uma religião específica. Jesus chama a igreja de corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo e o texto diz, Paulo escreve, Jesus é a cabeça deste corpo. Então a igreja, ela é formada por pessoas de todos os lugares, de todas as raças, de todos os estilos, de todas as condições e do mundo todo. E essa igreja que é formada por pessoas assim, a Bíblia chama ela de santa, especial e de boas obras. Então é um povo, a Bíblia diz que Jesus vem buscar para si um povo seu, especial e de boas obras. E isso, por si só, já define que a igreja denominacional, essa igreja de nome, como a minha, Liberty, como a igreja presbiteriana, como a igreja batista, como as outras igrejas, que são todas igrejas sérias, mas essa igreja denominacional, ela é formada por homens e mulheres falhos. Portanto, não existe uma igreja perfeita. A igreja perfeita é a igreja que a Bíblia chama de noiva de Cristo, que é essa igreja que você falou, santa, essa igreja separada, porque santo significa separado, dedicado, né, consagrado para Deus. Essa igreja de nome, né, que a gente frequenta todos os finais de semana e que a gente está lá, ela não é uma igreja para gente certa. Ela é uma igreja, ela é um pronto-socorro do céu aqui na terra. Então, por exemplo, a gente não vai na UPA se a gente não tiver nada. Eu resolvi, vou dar um rolê lá na UPA hoje, não estou fazendo nada lá em casa, e aí? Ninguém vai, não é mesmo? Porque a gente vai procurar ajuda que se a gente precisa de médico, é lá que a gente vai. A igreja é a mesma coisa. A igreja é o lugar para onde essas pessoas falhas, limitadas, imperfeitas vão, sabendo que são falhas, limitadas, imperfeitas e deve saber, buscando melhorar. O que eu não concordo e que não pode, na minha visão, e eu creio que eu estou amparado pelo texto bíblico, é as pessoas irem para a igreja e querer continuar do mesmo jeito. Não é? Porque eu preciso melhorar. Por que você vai no médico? Porque você precisa melhorar. Então o médico fala para você, olha, toma um remédio. Está aqui a prescrição, faz os exames. Fala, não vou fazer não. Eu quero ser curado, eu quero que o senhor resolva o meu problema. Eu não vou fazer nada disso. Então você não vai ser curado. A igreja é a mesma coisa. A gente vai para a igreja e a gente começa a ser ministrado. Porque essa igreja que é feita por homens e mulheres, falhas e limitadas, quando essas pessoas se reúnem em nome de Deus,
a Bíblia é aberta e ela é exposta da forma como ela deve ser exposta, algo acontece. E é algo sobrenatural que acontece. E para os que creem, e eu creio, a Bíblia diz, Jesus dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mas é no nome dele. Então não é uma igreja para falar de política. Partido A, partido B, azul, branco, vermelho. Igreja, na minha visão, tem que ser apartidária. O que não quer dizer que eu preciso ser. Eu falo sobre política, eu discuto política, eu tenho minhas preferências pessoais, mas na igreja não. O altar da igreja não é lugar para falar de política. Não deve ser. E a igreja não pode tomar partido de A, de B ou de C. Por quê? Porque os que seguiam Jesus, dos 12 que seguiam Jesus, tinha uma galera que era o zelote. O zelote era como se fosse do extrema-direita da época. O de extrema-esquerda da época. Os fariseus eram de extrema-direita da época. Os saduceus. E estava tudo lá. Lá eles eram discípulos de Jesus. Agora, a gente nunca vê em nenhum momento Jesus dizendo quem que é os da esquerda aqui, quem são os da direita. E a igreja não deve ter, na minha visão, pelo menos na nossa igreja, não tem uma posição partidária, porque a igreja é formada por pessoas de vários espectros. Agora, o que nos une é a comunhão com Deus. O que nos une é o partir do pão, é o beber do cálice, que é a comunhão da ceia. Então, essa igreja, ela vai ter falhas, mas as pessoas que estão lá, elas devem estar lá buscando melhorar. E é aquilo que a gente diz sempre, eu preciso ser melhor pai hoje, melhor marido hoje, melhor amigo hoje do que eu fui ontem. Esse é o evangelho. É isso que Jesus diz. Olha, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais parecido com ele a gente vai ficar. Então, aquele que eu fazia ontem, se eu agredia ontem, se eu ofendia as pessoas ontem, se eu me aproximar dele, eu preciso repensar isso. Né? A conversão, é a mudança de rota, é a mudança do caminho. É isso que o Evangelho veio propor, não é? É você mudar a sua rota, mudar a sua direção de vida e colocar um olhar diferente. E é inevitável para as pessoas que caminham com ele melhorarem. Agora, as pessoas que querem caminhar com ele, mas continuar do mesmo jeito, é como se a gente anulasse aquilo que ele disse e aquilo que ele fez. Porque a gente precisa mudar. Eu não mudo, não, eu sou assim. Não, a gente muda. E a gente precisa mudar. Então, quando a gente vê essa igreja que você disse, onde as pessoas se decepcionam e por conta disso dizem, eu não vou mais, eu não quero saber disso mais. Tem muita gente ferida com a igreja, né? Tem muita gente machucada. E muitas delas fora de igreja e outras até dentro das igrejas. O lugar que deveria acolher, o lugar que deveria ser um lugar de segurança, o lugar que deveria ser um lugar de refrigério, o lugar que deveria ser um lugar onde as pessoas fossem recebidas e tratadas e curadas, às vezes é o lugar que mais machuca, porque está distante, distanciou daquilo que realmente deveria ser feito. Porque quando a igreja se envolve, na minha visão, essa igreja denominacional, se envolve com essas coisas, nada é mais humano e nada é mais vil e, de novo, mais humano do que a política partidária. Nada é mais humano do que a política partidária. E quando a igreja, como instituição, ela se posiciona dessa forma, ela fecha todas as outras portas para todas as outras pessoas. E começa a eleger salvador da pátria. Porque o fulano está falando em nome de Deus e o outro está falando em nome de Deus, como se essas pessoas tivessem um monopólio para falar em nome de Deus. E não tem. O único que fala por Deus é o próprio Espírito Santo, que é Deus, não é? Então, por isso é que muitas vezes as pessoas estão se decepcionando. Mas eu digo sempre, Jesus não tem nada com isso. A gente não deve se decepcionar com Jesus, porque eu nunca vi decepcionar ninguém. E a gente precisa de igreja, Ricardo, porque a igreja, eu costumo dizer que a igreja é vida com Deus, né? Ter relacionamento com Deus é como andar de bicicleta. Né? Você está pedalando, e o Ricardo manja muito de bicicleta, que você pedala muito. A gente está pedalando, você está indo. Enquanto a gente está pedalando, você está indo embora. Você para de pedalar, você está no impulso da bicicleta, mas vai chegar uma hora que ela vai parar. E você vai cair ou você vai descer. Vida com Deus é mais ou menos como andar de bicicleta, com a diferença que, para mim, a igreja é a bicicleta.
Então, para que eu tenha relacionamento com Deus, para que eu tenha a minha vida com Deus, eu preciso estar na igreja, para que eu possa pedalar. Então, é na igreja que eu sou ministrado, é na igreja que a palavra vem, é na igreja que eu apresento o meu louvor, é na igreja que eu funciono nos dons e talentos que Deus me deu, é lá que a gente vai socorrer pessoas que precisam, é lá que alguém vai ouvir uma palavra que eu tenho para poder dar, é lá que as pessoas podem ser abraçadas pelos braços que Deus me deu. Eu costumo dizer isso. Às vezes as pessoas pensam, eu preciso, né, de ouvir a voz de Deus, eu preciso de um abraço de Deus. Como é que Deus fala e como é que Deus abraça? Através de pessoas. Então Deus fala através dos lábios das pessoas, Deus ora através dos olhos das pessoas, Deus abraça através dos nossos braços, Deus pega através das nossas mãos. Somos nós que Ele usa como instrumento e ferramenta para tocar outras vidas. E a igreja exerce esse papel. Então, caminhar com Deus longe de uma família da fé é muito complicado, é muito difícil. Eu diria até que é impossível. Porque se Jesus disse que essa igreja é corpo, e a igreja é corpo, a mão só é mão porque ela está conectada no antebraço, que está ligada no braço, que está ligado no tronco, que recebe o comando da cabeça. Agora, uma mão fora aqui, a minha mão fora do antebraço, eu posso falar para ela, mão, pega esse copo, pega o copo. Se ela está fora, ela não vai pegar. Agora, quando ela está conectada aqui, o cérebro, a cabeça, que é Jesus, no que a Bíblia diz, dá o comando, mão, pega o copo. Se eu sou mão, eu vou atender esse comando, eu vou entender também o que significa esse comando. Por isso que essa igreja local é importante, para que a gente possa exercer, não é, as nossas funções, os dons e aquilo que Deus nos deu, numa comunidade de fé, tocando vidas através das nossas mãos. É decepcionante em alguns momentos? É, mas a gente deve passar por cima disso e olhar. Eu não estou aqui por causa dele. Eu não estou aqui por causa dessa pessoa, né? Eu entendo o que aconteceu e muitas vezes é triste, mas a gente tem que olhar além disso daí, porque como a gente começa a olhar para Deus, né? A gente começa a olhar para o propósito de Deus na nossa vida. Quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, não é o lugar. O lugar é falho, mas a minha conexão é com Ele, né? Você já teve contato com o sobrenatural? Com aquilo que eu e o Farra ainda não vimos, talvez, no seu ofício, no seu ministério como pastor? Como que é isso? Isso existe? Como que é, Albinho? Ô, Ricardo, eu não sei do que você fala de sobrenatural e aquilo que você, o Farra, não viu, talvez. Mas todos nós temos esse contato com o sobrenatural de Deus. Porque não se trata de ver, não se trata de apalpar, se trata de sentir. É muito mais forte do que apenas a gente ver. Então, e eu tenho certeza que você já sentiu Deus em algum momento. E eu tenho certeza também que o Farra já sentiu Deus em algum momento. Tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante, que fala sobre Elias. Elias era um profeta, lá do Velho Testamento. Elias era um cara cascudão, era um cara... botava para quebrar mesmo, era um cara nervoso, era um cara que falava em nome de Deus e apontava o dedo. E ele disse lá para o rei Acabe, para a mulher que ele tinha, né? A mulher do rei Acabe era uma mulher muito terrível, né? Era uma mulher muito complicada. E Elias disse assim, olha, não vai chover aqui mais em Israel. Até eu dizer para chover. Enquanto eu não falar que vai chover, não vai chover. E não choveu. Por 3 anos não choveu. E eles mandaram matar Elias. A mulher de Acabe falou, não, Jezabel, cata esse profeta, mata esse cara não pode chegar aqui falando isso não. Ora, o cara disse que não ia chover, não choveu. O cara disse que ia cair fogo do céu, um dia caiu. O cara fez um monte de coisa, mas a hora que ele recebeu uma mensagem dizendo, olha, Jezabel quer te pegar e mandou te matar. Pô, o cara ficou com medo dela. Mas como? O cara disse que não ia chover, não choveu. O cara disse que ia cair fogo do céu, caiu. E aí a mulher mandou falar que ia matar, ele ficou com medo dela. E a Bíblia diz que ele correu, escondeu numa caverna, entrou lá no fundo da caverna. E ele pediu para Deus a morte. Senhor, me tira a vida. Eu não quero isso mais não. Eu não aguento mais ser perseguido. E a Bíblia diz que enquanto ele estava naquela situação lá, veio um terremoto e abalou a estrutura daquele lugar onde ele estava. Ao mesmo tempo saiu uma fagulha de fogo que ele viu na frente dele, um vento que soprou, a estrutura balançava, e a Bíblia diz assim, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento e Deus não estava no fogo. De repente uma voz mansa e delicada, uma voz suave, falou, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí o texto diz, Deus estava na voz. Então, muitas vezes, a gente quer ter uma experiência com Deus, de arrepiar,
né, de ter o contato com o sobrenatural, às vezes o visível, o de apalpar, sendo que a gente tem um contato com o sobrenatural o tempo todo dentro de nós, porque Deus está dentro de nós. Então nós temos contato com esse sobrenatural o tempo todo. E não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia quem diz. A Bíblia diz que Deus veio morar em nós. Tem um texto que Paulo escreve, ele diz: vós sois templos de Deus e morada. Sabe o que é morada? Morada não é que ele vem visitar de vez em quando. Ele não passa para dar um rolê e dizer: e aí, farra? Estava com saudade de você, resolvi vir aqui te bater um papo com você hoje. Vamos fazer um podcast nós dois aqui. Não, morar quer dizer, ele habita, farra. Ele mora, ele está aí dentro. O tempo todo. Você levanta com Deus. Mas é aquele outro sobrenatural que eu estou falando. Mas aí eu entendo o que você está dizendo. Então, essa experiência sobrenatural, a gente tem o tempo todo. Agora, na medida que a gente vai se aproximando e se aprofundando nele, é possível. Eu nunca vi, Ricardo. Você viu? Tal. Eu nunca vi, eu acredito. Eu nunca vi visões com os meus olhos. Eu acredito que Deus dá para algumas pessoas a possibilidade de ter visões, mas eu posso te dizer que eu já senti muito forte. Na medida com que a gente vai se aproximando dele, a gente vai sentindo cada vez mais Deus, sentindo de forma real, cara, real. Você fala, pô, Deus está aqui, Deus está aqui. E a distância que Deus está disso, de acontecer de nós, é a distância de um braço, é de dizer, eu quero te tocar. Eu preguei domingo, inclusive, na igreja. Minha ministração de domingo foi sobre a mulher que sofria de uma hemorragia crônica. Ela sofria de um fluxo de sangue. A Bíblia chama de fluxo de sangue, mas na verdade era menstruação. Ela menstruava, ao invés de cessar durante o ciclo menstrual, a dela não cessava. Ela entrou nesse ciclo ininterrupto de menstruação por 12 anos. E o texto diz, ela tinha perdido tudo que ela tinha, vendeu todos os bens, procurou todos os médicos. E naquela realidade do mundo, uma mulher que menstruava, ela era considerada uma mulher nidá, né, quer dizer, impura. Então ela não podia ter relacionamento com a família, contato com a família, com ninguém. Ela estava vertendo em sangue, o sangue, né, nessa condição colocava ela como uma mulher sem possibilidade de contato. E aí até que ela ouve falar de Jesus, e a Bíblia diz assim, ela pensou com ela mesma, eu vou tocar nele. E ele não pode vir aqui na minha casa, eu não consigo falar com ele, mas eu vou dar um jeito de tocar nele. E se eu conseguir tocar pelo menos num pedacinho da veste dele, eu tenho certeza que eu vou ficar curado. Então, ao invés dela esperar Jesus tocar nela, ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus estava indo numa trajetória, saindo de uma casa onde ele estava para ir na casa de um cara que chamava Jairo, que a filha dele estava doente. Jairo era o chefe da sinagoga lá, era o religiosão da cidade lá de Cafarnaum, era a maior autoridade religiosa lá. E a menina estava morrendo e não teve saída, ele foi buscar Jesus, mesmo a contragosto, porque ele era autoridade religiosa. Ele vai falar com Jesus que era um rabino marginal, pô. Ele não, ele era um cara teólogo, bem formado, e Jesus era conhecido como um rabino marginal, né? Estudou aonde? Pô, Jesus, você estudou aonde? Estudou com quem? Onde você aprendeu? Então Jesus não era considerado um rabino no meio daqueles rabinos. E Jairo foi buscar Jesus porque ele não tinha alternativa. No caminho, a multidão cercava Jesus, ela veio por trás escondidinha e tocou em Jesus no vestido, na roupa dele. E a Bíblia diz que quando ela tocou, ele parou. Ele parou e perguntou assim, quem é que me tocou? Aí os discípulos estavam juntos e falou, mas mestre, pera lá. Esse povo tudo está te apertando. Quem te tocou? Todo mundo, né? Ele disse, não, foi um toque diferente. Foi um toque diferente. Porque eu senti que de mim saiu poder na direção de alguém. E essa pessoa foi curada. E ele pergunta de novo, quem me tocou? Aí a mulher fala, foi eu, Senhor, quem te tocou. Então, ou seja, o que isso mostra para nós? Que se a gente quiser ter uma experiência sobrenatural e viver alguns momentos sobrenatural, a gente precisa tocar nele. Tocar significa aproximar mais, querer mais, desejar mais, estar mais com ele, buscar mais dele, né? E eu não tenho dúvida que as nossas experiências vêm no sentido de que a nossa fé sejam fortalecidas. Mas eu nunca vi coisas estranhas como, por exemplo, a gente viveu isso aqui, né? E eu vou entrar nesse assunto porque eu sei que você é contemporâneo disso, você lembra disso, com a questão dos dentes de ouro, eu nunca vi. Eu nunca vi isso. Não estou dizendo que Deus não possa fazer, não. Eu só não encontro sentido para isso daí. Para que Deus ia botar uma obturação de ouro na boca de uma pessoa? Tem tanta coisa importante para que Deus possa fazer, para mostrar que Ele é Deus. Não, ele não precisa mostrar que Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, então não tem necessidade de ficar fazendo demonstração de espetáculo para dizer, não precisa. Então nunca vi.
mas eu posso te dizer que eu já senti muitas vezes Deus de uma forma muito forte, senti no meu íntimo, no fundo do meu coração, assim, de forma que a gente, pô, eu não tenho dúvida, eu estou sentindo Deus aqui, no carro sozinho, viajando, né, ouvindo um louvor tocar, a presença de Deus é real, é perceptível, e todo mundo pode sentir. O que eu posso dizer depois que a gente tem uma experiência nesse sentido, né, de sentir Deus de alguma forma, nunca mais a gente é a mesma pessoa. Ninguém é a mesma pessoa. Depois que você tem essa sensação e esse sentimento de, pô, eu senti Deus aqui no fundo, dentro de mim. Mas para que isso aconteça, a gente precisa desejar. E precisa querer, buscar, né? Como essa mulher fez. Então, a minha relação com o sobrenatural é essa. Não é nada de ver, tremer, balançar. Não, minha relação não é essa. Não é mais funda aqui, mais fundo mesmo. Assim, você falou uma coisa que eu fiquei pensando. As pessoas hoje, talvez, nessa linha que a gente está conversando, ao invés de tocar a Deus, o que eu... Assim, é uma sensação minha, tá? Não é claro. Não é algo que... Estou tirando isso de dentro da minha cabeça, inclusive. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas buscam a igreja ou a religião não para mudar, não para tocar Jesus, mas para confirmar aquilo que elas querem. Uhum. Elas buscam a religião, o que eu tenho visto, elas buscarem a religião, como o Ricardo falou, às vezes para um ganho político, né? Ou para confirmar que ele é o escolhido, para confirmar que o que ele está fazendo está certo. As pessoas buscam a confirmação, elas não buscam a mudança. Sim. E aí, isso não traz um problema para quem está ali, porque você deve receber lá na Liberty muitas pessoas que vão lá porque elas querem ouvir, não, o que você está fazendo está certo. Não, é isso que você está fazendo. Elas não querem ouvir que elas estão erradas, ou que o caminho não é esse. Como é que isso acontece muito? Farra, acontece muito, acontece várias vezes. E eu vejo assim, é normal, porque muitas pessoas às vezes buscam ter um contato com Deus num momento difícil, não é? Num momento às vezes complicado de saúde, ou às vezes complicado em casa, e uma situação sem saída, e a pessoa fala, cara, ouvi dizer que tem Deus, existe um Deus, e eu vou buscar. Então esse é um ponto. E a outra realidade é a pessoa que quer buscar uma comunidade de fé e também quer buscar Deus para usar Deus. Não é? Eu quero ter alguns benefícios com isso daí. Então, depende muito da visão e daquilo que a pessoa quer da vida. Se ela quiser ter uma vida, né, conhecida, explorar a comunidade que ela está, então ela vai também buscar lá. E ela vai lá no sentido de fazer um meio campo. Então, tem de tudo. Na verdade, tem de tudo um pouco. Mas, muitas vezes, as pessoas vão com uma intenção e no meio do caminho, por alguma razão, por alguma forma, elas vão buscar alguma coisa e encontram aquilo que elas não estavam nem pensando, e elas são surpreendidas por Deus. Porque olha só, a Bíblia diz assim, que Deus conhece o coração do homem. Homem no sentido antropológico, homem e mulher, né? Deus conhece o coração do ser humano, vamos colocar assim. Então Deus sabe o nosso coração, que a gente às vezes é tendencioso, que a gente vai para a oração, né, e a gente vai fazer a oração que Jesus ensinou a dizer, Pai, que seja feita a tua vontade, Senhor, a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, que seja feita a tua, mas que seja a minha também, podia ser igual a tua. Pode, né? Ser a minha que também, pode né? ser a minha que prevaleça, né? Nós somos assim. E Deus olha do céu, eu imagino, né? E dizendo, tá bom, ok, eu te conheço. Mas não é por causa disso que Deus vai fazer. Porque tem um texto na Bíblia que me toca todas as vezes que eu leio, que diz assim, Deus, diz assim, Ricardo, Deus só faz aquilo que lhe apraz, ou seja, Deus só faz aquilo que Ele quer fazer. A gente pode vir cheio de jeito diante de Deus, a gente pode vir cheio de manha, tá? Amigo, passa outra hora com mais tempo, a gente esquece, não é? Por outro lado, também é verdade que Deus... um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, também está na Bíblia. Então, às vezes a pessoa vai com uma intenção e no meio do caminho ela tem um contato com Deus e aquilo muda totalmente.
E às vezes a pessoa vai com uma intenção de se beneficiar por alguma razão, por alguma forma, não só na minha, em todos os lugares. E aí, ao entrar em contato com a maneira, com a liturgia da igreja, com a forma como é ministrada, a pessoa vai um domingo, 2 e não volta mais. Porque ela fala, não é isso que eu quero. Acontece também, já aconteceu e acontece com a gente lá também. Fala um pouquinho da igreja, da Liberty aqui. Como é que nasceu? Como que é? Que dia tem culto? Legal. Como é o trabalho da igreja? Bom, a Liberty é uma igreja que começou em função da Liberty dos Estados Unidos. A igreja que eu fui recebido quando eu fui embora para lá com a Andrea chamava Liberty, que é uma igreja Assembleia de Deus americana. A diferença de lá para cá, né, aqui a Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela existe em várias vertentes, vamos dizer assim, vários ministérios, Belém, como a gente Brás. costuma dizer, Belém, Brás, Madureira, Fama, porque o nome das igrejas aqui, Ricardo, lá atrás, né, quando elas começaram, e eu vim da Assembleia de Deus, né, a Assembleia de Deus começou em 1906, 1907 aqui no Brasil, Presbiteriana um pouquinho antes, a Batista um pouquinho antes. Essas igrejas não registraram os nomes. Então, esses nomes virou de domínio público hoje. Qualquer pessoa pode abrir aqui um salão e colocar o nome lá, Assembleia de Deus do, sei lá de onde, né? Presbiteriana Carismática. Pode. Batista não sei o que, né? Porque viraram nomes de domínio público. Nos Estados Unidos, não. Lá desde o começo, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Batista, são nomes que não podem ser usados por outras denominações, nem por ninguém, porque tem registro. Então, a igreja Liberty lá é uma igreja Assembleia de Deus. E por que ela chama Liberty? Porque o lugar onde ela abriu, o condado, o tal, lá, a cidade onde ela abriu, chamava Liberty. Então, como só tinha ela, Assembleia de Deus, ficou conhecido como Igreja Liberty, porque não tinha outra Assembleia de Deus lá, era a única, né? Então, passou a receber o nome do lugar de onde ela era. E quando eu fui para lá, fui recebido por essa igreja, como eu disse aqui, trabalhei com eles, e eles fizeram o convite para ficar, e eu não fui. Fiquei aqui no Brasil, e eu já tinha pedido o desligamento da convenção da Assembleia de Deus brasileira. Quando eu saí daqui, eu já tinha pedido, né, feito uma carta de renúncia dizendo, eu estou indo embora para os Estados Unidos e eu não quero mais estar ligado à convenção da Assembleia de Deus Brasileira. Esse ano eu completo 25 anos de ministério pastoral, que eu fui ordenado ao ministério pastoral agora em setembro, eu completo 25 anos. E aí, quando eu decidi que eu não voltaria para lá, o meu pastor lá, o pastor Will, disse, Robson, por que você não começa a Liberty aí? Nós não temos igreja aí no Brasil. Nós temos na África, a gente tem em alguns lugares, mas aí no Brasil a gente não tem. E normalmente eles mandam um pastor americano para poder, que é um missionário que a gente chama, né? Para ser enviado para os países, para poder plantar uma igreja nova para eles. E eu não sou um missionário americano, porque eu sou brasileiro, então eu já estava aqui. Eles dizem, por que você não planta a igreja aí, vinculada a nós, ligado a nós aqui, e você é daí, você está aí, você também está ligado aqui, porque eu fui para a convenção da Assembleia de Deus Americana lá, né, meu registro acabou ficando lá, e foi assim que a Liberty nasceu, foi assim que a Liberty começou. Começamos em casa, né, eu com a minha família, com o propósito de não tirar ninguém da igreja de ninguém, nunca foi esse. Nós nunca convidamos pessoas de outras igrejas para ir para a nossa igreja, porque eu acredito que Deus não tem uma igreja preferida, né? Por que a pessoa vai sair de lá para vir para cá? Né? Por que a pessoa deixa de estar numa... Deus não tem igreja preferida, né? Deus está onde o nome dele é anunciado, onde ele é adorado, onde ele é reverenciado. E o nosso propósito sempre foi falar de Deus, né? E pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem, que nunca teve contato, ou para aquelas pessoas que abandonaram, por alguma razão, não acreditam mais nesse negócio chamado igreja. Foi com esse espírito e esse pensamento que a Liberty começou. Por isso que começou, saiu e André e os meninos lá em casa. Aí começou uma semana, 2 semanas, a minha mãe decidiu caminhar com a gente, disse, não, eu quero estar onde você está, a família da Andréia veio, e de repente começou a chegar uma pessoa, outra, deu 3 meses, a gente estava com 40 e poucas pessoas reunindo lá na varanda da minha casa, né? Todas essas pessoas, 90% dessas pessoas não estavam indo em igreja nenhuma. E aí nós começamos lá, até que nós alugamos o espaço onde nós estamos hoje, onde era o Correio, né? CD, o centro de distribuição do Correio, na 7 ali com a 28 a 30, adequamos, reformamos e mudamos para lá, porque lá em casa estava ficando pequeno, né? 40 pessoas toda semana, nós alugamos e começamos lá, e foi crescendo devagarzinho. Outra coisa também nós não temos pressa,
Nós não temos pressa para correr, não temos pressa para encher, nós não temos, a visão nossa não é essa. Se a igreja é corpo, como a Bíblia diz que é corpo, eu acredito que todo corpo saudável cresce. Tudo que é saudável cresce, mas cresce no tempo certo. Né? Se o menino cresce e sai de 70 centímetros para 1,60 m, de repente é uma doença. Então nós não queremos isso, nós queremos crescer de forma sólida, estruturada, com calma. Nosso propósito nunca foi aumentar, né, simplesmente por aumentar. E a igreja começou a tomar forma. Nós aumentamos o espaço, readequamos o espaço. Hoje nós temos uma comunidade ali na Liberty, completamos 11 anos agora, dia 14 de dezembro, já fez 11 anos. Completamos 11 anos, vamos completar 12 anos. A gente tem uma comunidade lá de próximo de 400 pessoas, né, mais crianças. E a igreja, nossa igreja tem uma característica que também eu acho que é importante, que não é uma igreja... Porque quantas igrejas tem? Né? Tem tantas igrejas, e muito boas, e muito sérias, né? Aí eu conversava agora há pouco com o Kleber aqui sobre a igreja, né, presbiteriana do pastor Silvio, homem de Deus, homem sério, e tantas outras aqui. Mas se for para ser exatamente como todas as outras igrejas são, não precisa ter. Né? Porque eu nunca fui pastor de tempo integral. Né? Eu trabalho até hoje, eu tenho profissão, eu atuo, né? Eu não tenho nada contra quem é de tempo integral, eu creio na chamada do pastorado de tempo integral, mas Deus me deu uma outra visão, né? Eu fui para uma outra direção. Então, igreja para mim não é para ter resultado, para vocação. Eu acredito que o ministério pastoral, como profissão, se ele for visto como profissão, talvez seja mais vil das profissões. Mas como vocação, eu acho que é a mais nobre das vocações, porque você cuidar de pessoas, né? Você, né, ser um braço, ser uma mão no momento que a pessoa precisa. Então, como vocação, eu acho que talvez é uma das mais nobres vocações que existe. E o direcionamento da nossa igreja sempre foi nesse sentido. Vamos cuidar das pessoas, né? Não complicar, não ser peso, né? Anunciar um evangelho da forma como ele está, mas sem querer colocar peso nas costas das pessoas, sem querer colocar peso desnecessários, carga desnecessárias nas pessoas, né? Amar as pessoas que vierem, né? Receber, acolher, né? Ser um lugar de refúgio, onde as pessoas possam ter um lugar de refúgio, onde elas não vão para ouvir falar de política, onde elas não vão para ouvir falar de esporte, onde elas não vão ouvir falar de qualquer outro assunto, porque isso está cheio, tem todo lugar que está falando isso. É um lugar para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para abrir a Bíblia, pregar o texto e vamos embora. Depois cada um com as suas preferências, cada um com as suas, né, questões pessoais, mas na igreja não, a gente priorizou isso desde o início e é assim até hoje. E a Liberty foi tomando essa forma. Hoje a gente tem algumas coisas que diferencia a igreja, a caminhada da igreja com relação a outras, como por exemplo, nós temos um trabalho muito forte na área social, né? Todos os anos nós fazemos o Natal Cristo para Todos aqui em Barretos. E a gente faz isso de forma assim, muito discreta, porque nós também acreditamos, né, e está na Bíblia, que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, muitas pessoas nem sabem, e não precisam saber mesmo, né, porque a gente não sai divulgando isso, batendo foto onde a gente entrega, né, vendo a situação, né, difícil da pessoa e batendo foto e divulgando aqui. A gente não faz isso. Mas nós temos um trabalho forte nessa direção, nós temos um trabalho forte com teatro. O Ministério de Teatro da nossa igreja é um ministério muito atuante, são pessoas formadas na área. Nós temos uma peça que acontece aqui todos os anos, já há 10 anos, que é o Alto de Páscoa, que acontece no sábado, depois da Sexta-feira da Paixão, que virou o marco da nossa igreja, né? Uma reprodução da Paixão de Cristo na forma de teatro e musical, e cenário, e tudo encenado pelas próprias pessoas da igreja. Dá quase 90 pessoas participando desse Alto de Páscoa, que também já virou uma tradição. Então nós temos algumas coisas da igreja, aqui da Liberty, que eu creio assim que consegue levar essa mensagem do Evangelho de uma forma mais lúdica, né, de uma forma mais próxima das pessoas. E a igreja tem se posicionado dessa forma, né? A gente não se envolve com política partidária, período eleitoral, a gente não bota candidato para falar no altar, a gente não dá microfone, a gente não divulga chapa, a gente não empenha apoio público em candidatos como igreja,
porque nós temos isso inclusive está no estatuto da própria igreja, não participar de política partidária, porque nós temos uma visão um pouco diferente com relação a isso daí. Então, é essa mais ou menos a história da Liberty. Eu tenho lá muitas pessoas, né, que me ajudam, que auxiliam, né? Eu talvez seja o rosto da Liberty, eu falo às vezes o nome da Liberty, mas eu sou quem menos faz, né? Tem um grupo de pessoas lá, né, que lidera os ministérios da igreja, que quem faz de verdade, né? Quem está na linha de frente, né? Quem está trabalhando lá no Pio 12, quem está contando histórias lá para as crianças que estão internadas, né? Que está socorrendo, que está levando uma cesta, cuidando de um doente, que está fazendo doação de sangue. A gente tem um trabalho de doação de sangue que a gente faz às vezes 2 ou 3 vezes por ano, de doar sangue em massa lá para o banco de sangue do Hospital de Amor, né? A gente é cadastrado lá, então quando complica um pouco mais, a Gabriela, a menina lá, manda, e aí vai 30, 40 pessoas às vezes, numa única vez doar, algumas vezes a gente já fez isso daí, e são as pessoas, né? Quem faz é a comunidade. A gente dá um norte, indica mais ou menos a direção, e as pessoas vão fazendo. Então, essa é a nossa realidade. Hoje nós estamos num propósito aí de comprar uma área, né? Tentar adquirir uma área para que a gente possa edificar uma casa própria, né? A gente tem um pensamento com relação a isso, de ter um espaço com salas multiuso, onde a gente possa atender a comunidade, servir, porque eu acho que o papel principal da igreja é servir, né? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falando, estou servindo a Deus, né? Mas servindo a Deus é servir pessoas. A gente só serve Deus quando a gente serve pessoas. E a gente tem lá na igreja, né, alguns médicos, nós temos advogados, nós temos dentistas, psicólogos, professores, e eu penso, né, o nosso propósito é edificar um espaço para que a gente possa atender essas pessoas nessas diversas áreas. Então, se cada médico que a gente tem lá der 2 horas por semana, a gente consegue, de repente, preencher uma agenda da semana toda, de atender gratuitamente. Diga, os advogados que a gente tem lá, se fizer um atendimento voluntário para orientar alguém que está com problema, né, que precisa de orientação jurídica, então eu creio nisso. Eu acho que a igreja pode fazer esse papel, porque a igreja vai onde o Estado não vai. Né? O prefeito, o município não consegue alcançar e chegar onde a igreja consegue chegar. A igreja consegue chegar. A igreja consegue chegar em lugares onde ninguém chega. As autoridades não vão, não é, a segurança pública não vai, e ninguém muitas vezes vai. E a igreja vai, porque a vocação da igreja é essa. Então é nessa direção que a gente vai, sabe? Nós não somos uma igreja de mídia, né? Não tem nada contra também não, mas a gente não a gente é um pouco mais, vai mais nessa direção do querer fazer um pouco mais e falar um pouco menos. Eu acho que é isso que a gente tem feito. Você está falando da igreja, eu queria saber o seguinte: tudo muda quando temos o encontro com Deus. Isso veio dali de dentro? Você encontrou Deus lá dentro da igreja? Ou quando você encontrou com Deus, já que está ali? Legal. Esse livro, na verdade, nasceu eu comecei a escrever esse livro durante começo lá da pandemia. A pandemia, aliás, muitas coisas aconteceram, né, por conta disso. A gente achava que era 1 mês, 15 dias, 2 meses, 3 meses. Depois a gente se deu conta que, né, que não ia ser só isso. E eu preguei uma vez, eu ministrei lá na minha igreja uma série de mensagens com esse título: Tudo muda quando temos um encontro com Deus. Foram alguns domingos, talvez uns 3 meses falando sobre isso, usando como base alguns personagens bíblicos e o que aconteceu na vida deles a partir do momento que eles tiveram um encontro com Deus. E aí eu decidi começar a escrever essas mensagens que eu preguei num esboçozinho, muito simplesinho. Eu decidi escrever isso no livro e comecei falando sobre 4 personagens bíblicos que deu origem a esse livro, que é um patriarca, um líder, um rei e um profeta. Então eu escrevi sobre Abraão como o primeiro patriarca da Bíblia. Eu escrevi sobre Moisés, o grande líder, né, o maior líder da história da humanidade, um homem levantado por Deus com toda a limitação dele para fazer o que ele fez. E eu escrevi sobre o rei Davi, né, o segundo rei de Israel, mas o rei mais amado, né, o rei Davi, que além de tudo era músico, compositor, né, um homem que entregou a vida dele para o Senhor. E eu escrevi também, além de Davi, eu fui escrever como profeta, o profeta Elias. E o que aconteceu na vida dessas pessoas, desses caras, a partir do momento que eles tiveram um encontro com Deus? E aí
traçando um paralelo o que aconteceu na minha própria vida e nas nossas vidas, a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus. Então, eu escrevi inicialmente sobre esses 4, mas eu escrevi o livro sobre 12 personagens. Esse é o primeiro, vai ser uma trilogia, vai sair uma série de 3 livros, já está concluído. Então, nós decidimos lançar pela Palavra Viva, uma editora que tem em Curitiba, esse primeiro livro. No final desse ano eu lanço o segundo, no final do outro ano sai o terceiro. E tudo muda quando temos um encontro com Deus. Fala exatamente sobre esse momento de que a gente tem esse contato com Deus, com o sobrenatural, Ricardo, que você falou, né? O que muda na nossa vida? A partir do momento que a gente tem essa experiência com o divino, a partir do momento que a gente tem essa experiência com o sagrado, né, que é Deus dentro de nós. É inegável e não tem como a gente ter um contato, um único que seja, com Deus e a gente não mudar nada. Na vida desses homens, na vida de Abraão, por exemplo, Abraão vai inaugurar na humanidade a história do monoteísmo, da adoração a um único Deus. Até Abraão, a história de Abraão, adoravam-se vários deuses, né? O povo era politeísta, nos zigurate, naqueles locais de adoração. Então adorava o sol quando o sol nascia, a lua quando ela apontava no céu, os rios, né? Adorava os animais. Aí quando Deus se apresenta a Abraão e ele tem esse encontro com Deus, a primeira coisa que ele recebe de Deus é um chamado para sair do meio de onde ele estava. Deus diz para ele: Abraão, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E isso foi muito, para mim é muito complicado, e para nós eu penso da gente entender isso, porque ele não conhecia Deus até então. Ele adorava vários deuses. E aí, de repente, este Deus que ele não conhecia, ele decide acreditar nele. E ele sai de onde ele estava e ele começa a fazer a peregrinação dele sem saber para onde ele ia, quando ele ia chegar, o que ele ia encontrar lá. Ele só foi debaixo de uma promessa. Deus disse para ele: eu vou te fazer uma grande nação, e em ti as famílias da terra serão benditas. Então, o que mudou na vida de Abraão? Mudou tudo. Ele passou a ser o pai da fé, ele foi chamado depois de o amigo de Deus, e através de Abraão, todos nós que falamos de Deus hoje, falamos de Deus por causa de Abraão. Então ele inaugurou esse conhecimento, esse reconhecimento como Deus sendo Deus único. Então, tudo muda quando temos um encontro com Deus. Fala um pouco dessa história que cada um de nós temos a partir do momento que nós encontramos com Deus. Nós fizemos essa viagem juntos lá para os Estados Unidos, né? E eu me lembro que a gente estava andando em Nova York lá e o Robinho parou e entrou no prédio do Trump. E lá ele comprou uma gravata para dar de presente para um amigo. Verdade. Que é o Fontes. Verdade. Que a gente conheceu lá, o Robinho teve mais proximidade. Eu queria que você falasse um pouco do Fontes, da vida do Fontes, como você pôde interferir na vida do Fontes e muito provavelmente o local onde ele está hoje, né? Por sua responsabilidade, né? O Fontes, é interessante você trazer isso, Ricardo, porque existem pessoas, Farra, que passam pela vida da gente e passa, né? Mas existem pessoas que passam pela vida da gente e marca para sempre a vida da gente, né? Então, o Ricardo, a gente está junto há 40 anos, talvez não se fala sempre, não se vê sempre, mas é sólido, né? É uma amizade muito sólida. O pastor Joseph, que você falou agora há pouco aí, passou pela minha vida, eu convivi com aquele homem assim, 1 ano só, mas o suficiente para marcar a minha vida para sempre. E alguns outros. E o Fontes, né? O Fontes, na verdade, ele era diretor comercial de uma empresa que prestava serviço na área pública. E eu com o Ricardo, nós fomos fazer uma aventura de trabalhar na área pública. Eu como secretário de Finanças, o Ricardo como presidente do Instituto no primeiro momento, depois ouvidoria, né, Ricardo? Eu nunca pensei em trabalhar em prefeitura na minha vida, eu não sou da área pública, eu não sou político, eu nunca fui filiado a partido nenhum, não tem nada contra quem é, mas eu não sou. E eu fui atendendo a um convite de um amigo, que era o Emanuel, que foi eleito prefeito, saiu do consultório para a prefeitura, e ele foi meu cliente muitos anos no banco. E aí, quando ele assumiu a prefeitura, eu estava deixando o banco para poder advogar, minha ideia era advogar na área bancária, a favor ou contra, eu ia
tateando por esse caminho aí, porque já não era banco mais, eu tinha voltado para cá, já não era banco mais. Quando ele soube, através do Ricardo, que eu ia sair do banco, né? E ele me procurou e falou, cara, eu queria que você assumisse a Secretaria de Finanças. Eu falei, não vou, não entendo nada de finanças públicas. E outra, não tem pretensão, não gosto de política. Ele falou, não, mas finanças não é cargo político, ou é você, é meu pai. Meu pai tem quase 80 anos, não pode, é um cargo de confiança. Eu não posso dar a chave do cofre da prefeitura para uma pessoa que eu não conheça. E eu fui para ficar 1 ano. E no fim acabou virando, né, todo esse período da gestão do Emanuel. Foi uma grande experiência, que eu espero não ter mais, não quero voltar, já passou. Mas foi uma experiência muito importante para mim. E lá eu conheci o Fontes. No meu primeiro mês, esse cara veio... Ele representava uma empresa, esqueci o nome, Cetil. Ele era diretor comercial e ele foi lá na minha sala e começamos a conversar e tal. Ele falou para mim, secretário, vamos almoçar. Né? Não, já fazia 3 meses que eu estava lá. E ele tinha tentado outras vezes, eu não conseguia, a gente atendia muita gente, né, cara? Você lembra disso? Aí já fazia 3 meses, ele falou, vamos almoçar. Eu falei, eu não posso, eu não tenho horário para almoçar. Não, eu espero. Aí eu saí às 3 horas da tarde. Fomos almoçar no bar do Alcibiades, era o bar que ficava aberto até tarde. Lá no almoço, ele falou assim para mim, olha, eu tô com um valor que eu preciso passar para o senhor aí, é referente a um acerto que a gente tem, né? Foi feito desde de outras gestões e tal, e tá. E eu falei, do que é? Eu falei, DE, é um tal de DE. Eu falei, o que é DE? Ele falou, desconto especial. Eu falei, do quê? Falou, não, é um valor que eu tenho que passar, está 3 meses acumulado, estou esperando o senhor falar, o senhor não falou nada, está aqui comigo. Eu falei, quanto que é isso? Ele falou, é tanto. Eu falei, amigão, deixa eu te falar um negócio, isso não é DE, isso é propina. Isso é propina, amigo. Deixa eu te falar, você está falando com o cara errado, na hora errada, ou você vai dar esse valor aí de desconto na próxima fatura da prefeitura, esse valor que você está aí, você vai dar como desconto, e daí para frente todos os meses esse desconto. Senão eu vou te tirar de lá, nós vamos fazer uma licitação, vou te tirar de lá. E esse cara ficou num conflito tremendo, eu saí, ele queria me dar uma carona, falei, eu vou a pé, e larguei ele falando sozinho lá e tal. Depois disso ele começou a passar na prefeitura, pediu desculpa, e não sei o que tem, falei, dá o desconto. E realmente ele protocolou lá um ofício dando desconto, e a partir daquele mês, todos os meses, eu contei pra galera que trabalhava comigo lá na prefeitura, tal, eles falaram, a gente sabe disso e tal, mas... Falei, cara, que isso? E por conta disso, depois de 1 mês e pouquinho, ele queria falar comigo de novo, eu disse que eu não ia atender, eu falei, eu não quero falar com você. Nós vamos falar só em processo, só em documento. Protocola lá, eu te respondo, eu não preciso te atender. E um dia eu estava saindo, ele falou, não, só queria falar com o senhor, assim, só perguntar para o senhor, que religião que o senhor é? Eu falei, por quê? Não, porque eu contei o que aconteceu aqui para minha esposa, ela falou, pergunta para esse cara deve ser... Pode ser que ele seja evangélico, pode ser que... Esse cara não é normal, Fontes. Eu falei, eu sou, mas não tem nada. Ele falou, porque a minha esposa é também. Mas aí, por causa disso, ele começou a ir na igreja lá, na cidade dele, era de São José do Rio Preto. Ele já atuava no segmento de prefeitura há 33 anos, lidando com prefeituras e com prefeitos e com secretários. E segundo ele, falou, foi a primeira vez que eu recebi um revés que eu nunca imaginava e uma invertida dessa e esse cara começou a frequentar lá e ele realmente, a princípio eu achei que ele estava indo só para fazer média mesmo comigo, tipo assim, eu vou dar o cara vai ver que eu estou indo, vai dar uma aliviada para mim, mas não foi daqueles casos que a gente falou, talvez ele até chegou pensando nisso, mas no meio do caminho ele foi pego, ele foi fisgado e o Fontes, puxa vida, ele 1 ano depois ele batizou publicamente, assumiu a fé dele e ele um pouco depois ele completou 25 anos de casado e 50 anos de idade. Eu fiz a cerimônia dele, né, de renovação dos votos de 25 anos e mais o aniversário de 50 anos dele. Ficou muito firme na fé, firme na igreja. Falava, eu quero aposentar, é isso que eu quero fazer, eu quero dedicar minha vida para servir pessoas e tal. E um pouco tempo depois disso ele descobriu um câncer no fígado e durou nem 3 meses. Ele faleceu. Uhum. Você lembra disso, né, cara? Fontes faleceu. E foi muito marcante, porque nesse processo dele, ele levou a família toda para a igreja. Levou a mãe, levou os irmãos que eram casados, um monte de amigos. Um monte de pessoas conheceram Deus através da vida dele. De verdade. E estão aí até hoje, de vez em quando eu tenho contato com a esposa dele. Estão tudo
através da Vida Fontes, entrou num contato com Deus que nunca tinha imaginado, porque ele tinha sido presidente do América, ele era muito envolvido com futebol, com jogo, então conhecia muita gente lá na cidade, e de onde ele ia, ele falava da experiência que ele tinha tido, contava o que tinha acontecido aqui, da vergonha que ele tinha passado. Às vezes eu estava com ele e contava, foi esse aqui, e eu ficava até com vergonha. Eu falei, cara, para de falar aí. Não, foi por causa desse cara que eu tô, porque o cara falou que ia me prender, porque eu falei que eu ia prender ele, mandar prender. Você falou esse negócio, eu vou mandar te prender, rapaz. Isso é propina, não sei o quê. E no fim o cara realmente, ele teve um encontro com Deus genuíno, verdadeiro. Eu acho que pelas tuas mãos, né? Eu acho que... Mas eu não acho que você tenha começado quando você foi ser pastor, porque nessa época você nem era pastor, né? Era. Eu sou pastor já há 25 anos. Uhum. Eu já era pastor. Já. Para mim, você pregou antes de ser pastor, né? Então, por exemplo, eu fui lá em casa, que eu esqueci, rapaz, de trazer isso aqui para você ver. Eu não acredito. Rapaz, não acredito. Nossa, Ricardo, você tem essa Bíblia? Pois é. Olha a data aí, Robin. Cara do céu, não acredito. É há 40 anos que a gente é amigo mesmo. Dá uma lida aí. O meu amigo Ricardo Barretos, 28 de outubro de 1987, cara. Pois é. Cara, não acredito, Ricardo. Pois é. 1987. Pois é. Então, na verdade, você sempre teve uma mensagem. Puxa vida, que legal. Para as pessoas. Cara, ganhei demais. Ganhei meu dia. Pois é. Cara tá aí, do céu, olha quantos isso. anos, ó. Olha a idade dela. O ano que vem faz 40 anos. 39 anos tem essa Bíblia. O ano que vem vai fazer 40 anos. Pois é. Nós éramos meninos, hein, Ricardo? E aí, indo assim para os finalmente, Robin, me emocionou, você me deu uma mensagem há quase 40 anos atrás, através dessa Bíblia, né? Depois, com a tua amizade, você deu testemunho para mim, né? Mas tem um monte de gente assistindo a gente que queria ouvir uma mensagem do pastor Robson, né? Que queria sair da aflição, né? Nesse momento, e essas pessoas já estão convidadas para irem ao culto da Liberty no próximo domingo, mas eu acho que elas estão sedentas de uma mensagem sua. Pô, que legal. Bom, eu estou emocionado aqui, porque não esperava, rapaz. Agora eu lembro exatamente no dia que eu te dei essa Bíblia, foi lá na loja, na Casa do Suco, né? Uhum. Você trabalhava lá com teu pai. O ano que vem vai fazer 40 anos. Pensa isso. Estou feliz demais porque você trouxe essa lembrança tão boa aqui. Ricardo, bom, se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas, eu diria que, primeiro, Deus é simples. A gente aqui complica. As pessoas aqui complicam as coisas, né? Deus é muito simples. E quem chega perto dele experimenta desse Deus, desse amor, dessa relação com Deus, dessa intimidade com Deus, não deixa mais. Porque Deus, ele não é religião, Deus está acima da religião, Deus está acima de dogmas, Deus está acima da teologia, Deus está acima de marcas humanas. Deus, ele realmente está acima de tudo isso daí. O mais importante, a única coisa que a gente precisa, né, para se aproximar dele é desejar, né? Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, nos momentos mais dolorosos da vida, se qualquer um de nós fechar os nossos olhos ou de olho aberto, do jeito que tiver, dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Naquele momento zero, naquele momento Deus está ouvindo e Ele vai responder. Porque tudo que Deus quer é se relacionar conosco. Esse Deus que criou tudo, criou o céu, criou a terra, aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece, o que a gente vê, o que a gente não vê. Esse Deus que a gente não consegue descrever a grandeza dele, ao mesmo tempo esse Deus que quer se relacionar conosco. Esse Deus que quer ver como acontecia com Adão e Eva lá na origem. A Bíblia diz que Deus criou o paraíso, fez o Éden, botou Adão e Eva, e Deus vinha na viração do dia, ou seja, no final da tarde. Deus vinha para se encontrar com Adão e Eva, e a Bíblia diz que Deus perguntava para Adão, Adão, como estás, Adão? Como se ele não soubesse. Eu fico pensando, Deus vinha todo dia à tarde para conversar com Adão e perguntar. Deus não vinha para falar com Adão de astrofísica, de astrologia, de coisas complicadas. Não, eu creio que Deus vinha para falar com Adão. E aí? Como é que foi teu dia, cara?
que você descobriu aí hoje? O que você viu de legal? O que você aprendeu? Era isso que Deus queria. Deus não sabia? Sabia. Claro que Deus sabe, porque Deus na presciência e na onisciência de Deus, Ele sabe tudo. Mas isso é uma forma que Deus deixou para mostrar para nós que Ele quer se relacionar conosco. Muito acima de igreja, muito acima de religião, muito acima de qualquer coisa. Deus quer fazer parte da nossa vida. Quer fazer parte dos nossos momentos felizes, dos momentos difíceis. Ele quer se relacionar. Ele quer ouvir quando a gente não tiver ninguém para falar. Ele quer nos ouvir. Quando a gente não tiver ninguém para conversar, Ele quer conversar. Quando a gente não tiver ninguém para dividir, Ele quer fazer parte daquilo que a gente está querendo compartilhar. Então, para mim, Deus é uma experiência real. E para essas pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, vai nos ver, vai nos ouvir depois, eu diria isso: se aproxima de Deus da forma como você está, do jeito que você é. Não precisa querer melhorar, não precisa querer mudar. Se tiver que mudar alguma coisa, é Deus quem vai mudar. É só caminhar com Ele que as coisas vão mudando e vai acontecendo no tempo dele, do jeito dele. Agora vale a pena demais, porque mais do que o ar, mais do que o alimento, é de Deus que a gente precisa. E nesse tempo, gente, que a gente está vivendo, mais do que nunca a gente precisa de Deus. Porque a gente está vivendo tempos difíceis, tempos estranhos, onde os valores estão sendo corrompidos, onde aquilo que importa parece que já não importa mais, o certo parece estar querendo ficar errado, o errado parece estar querendo ficar certo. Então a gente precisa estar alinhado com Deus para que a gente não perca a referência daquilo que realmente importa. Então é isso que eu diria. Obrigado pela você ter trazido. Não estou te devolvendo, não, só estou te mostrando. Me deixa ver, tá bom? Queria te agradecer muito. Eu também acho que foi especial hoje aqui, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Eu não te conhecia, né? E tive o prazer de te conhecer. O prazer é meu. É um assunto que a gente conversa bastante, o Ricardo. A gente gosta muito de falar sobre religião de Deus, né? Eu tenho, por exemplo, uma tatuagem que é o Calvário. Tô vendo. Né? Eu já tinha visto, a hora que você movimentou o braço eu vi. Muita coisa pode acontecer numa semana, né? É isso aí. Muita coisa pode acontecer numa semana. Então, eu tenho algumas... E assim, eu tenho uma religiosidade e eu queria muito, quando menino, falar em nome de Deus. Eu sempre fiz isso na minha vida. E aí a vida leva a gente para outros caminhos, né? Mas é um assunto que me deixa bem à vontade e eu gosto, né? Eu acho que a gente gostou muito, né? Acho que... Assim, pra mim, um dos melhores que a gente já fez. Obrigado, que isso. Fico muito lisonjeado, obrigado. Mas verdade, assim, eu genuinamente achei dos momentos mais agradáveis que a gente teve aqui. A gente conversou com muita gente, mas hoje eu senti Deus aqui. Amém, que coisa boa, obrigado. E eu creio que Ele está mesmo, e Ele está mesmo. Muito, Robin, pela presença, pela generosidade, pelo seu tempo que você trouxe aqui pra gente. A gente queria pedir para todos que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para quem não é inscrito, isso é importante para a gente. Se inscrevam nas redes sociais. E a gente faz isso aqui por fazer, por amor, porque é gostoso. Obrigado, João. Obrigado. Muito obrigado. Que agradeço vocês. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Também foi um tempo muito especial para mim, ter a oportunidade da gente passar esses momentos aqui. Essa galera que é o público de vocês, aí eu deixo aqui um abraço, foi bom demais. E foi uma farra te conhecer. Obrigado. Foi uma alegria. Obrigado por tudo, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau.